Estamos aqui nos estúdios 55. Eu sou Léo Alves, estou iniciando mais um episódio aqui desse projeto, aqui na nossa casa, mais 55 áudio e sala para podcast. Mano, hoje eu trouxe o principal produtor aqui da casa para falar com vocês, contar toda a história para vocês. Meu sócio aqui também, Luiz, grande Luiz. Salve, Leozão. Tamo boa? Junto, de boa. Bater um papo da hora aí. Tá na expectativa aí? Tá meio ansioso? É, um pouquinho, né? Fico com vergonha na frente das câmeras. Ninguém imagina, né? É, mas acho que não mais do que o Bibi. O Bibi acho que supera nessa parte aí. Acho que sim. Mano, vamos começar. Quero saber sua história, tá ligado? Já sei algumas coisas, a gente já conversou bastante. Mas eu quero que você conte aí, pra geral, como você se envolveu com música, se teve referência, como começou mesmo? Começou com meu pai, né? O meu pai, ele foi DJ por alguns anos, por hobby, né? Mas ele sempre gostou de discotecar. E ele tocou teclado em banda também, né? Então, desde pivete, eu sempre acompanhei ele, assim. Você ia nos shows junto? Fui alguns, mas eu não me recordo muito, porque eu era bem novo, assim, né? Aí eu comecei a pegar gosto. E aí foi que foi. O resto é história, né? Mas ele tocava o quê? Banda do que ele fazia parte? Ele tocava banda de pop rock. Tocava músicas dos anos 80, 90, as músicas da época. Fazia barzinho, coisa mais pequena, assim. Aí eu pude acompanhar algumas vezes, peguei gosto, né, de ver ele tocando, tirando harmonias ali. Eu achei bem legal, né? Então comecei a acompanhar a partir daí, né? Você já teve uma influência muito grande dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Inclusive o meu primo também. O meu primo, ele é músico, assim, desde quando ele era adolescente. Ele é um pouco mais velho do que eu, então também, desde que eu me lembro, eu acompanho ele ensaiando com banda na garagem, com os parceiros dele e tal. Mas ele também se inspirou no seu pai pra isso? Não, o pai dele é de também família, era música, então. de família. A gente tem bastante músicos na família. Entendi. Cara, foi isso. Não sabia disso, da hora saber. Mas seu pai, ele trabalhava, mas era um segundo emprego ali. Era meio que... Era um hobby, né? Era um hobby. Eu acho que na época ali, dos anos 90, assim, eles levavam mais no hobby, aquela banda de garagem, né? Do que hoje em dia. Hoje em dia, com as redes sociais, com tecnologia, então o pessoal é mais adentro, assim, do que quer, né? Já é mais certo do que quer, vai montar uma banda, já sabe o que tem que fazer. Pelo menos o caminho a se trilhar, né? Acho que na época era um pouco diferente, né? Não tinha nem celular, então era mais ali o pessoal do bairro mesmo que acompanhava os shows, assim, e foi por aí, né? Mas ali você já tinha uma preferência musical? Não. Não? A preferência musical, ela começou também pelo meu pai, que acho que aquela época que a gente lembra bem das 7 melhores, Jovem Pan, da Metrotech, Metronite, que tocava muita música eletrônica na rádio, né, nessa época. Hoje em dia nem tanto, mas tinha muita música eletrônica que tocava, os hits, assim, né, aí eles faziam compilados de CDs, assim, no final, e era o que tinha, né, era o que a gente escutava de música eletrônica. O acesso que tinha era pela rádio, né? E ele fazia questão de colocar, olha essas músicas aqui e tal. E aí eu comecei a gostar, assim, de um jeito que não teve mais volta, né? Foi ali que você começou sua paixão ali pelo Eurodance? Você gosta bastante. Foi, Eurodance. Italo Dance, né? Essas músicas, assim, né? Gigi D'Agostino, Lasgo, Cascada, DJ Ross. Ixi, veio uma referência, assim, de vários artistas, assim. Eu gostava bastante. Ainda gosto, né? Mas você era bem focado no eletrônico mesmo, ou você já curtiu outras paradas? Eu acho que eu sempre fui pro lado do eletrônico, de querer aprender, de querer me aprimorar, desde quando eu comecei como DJ, depois produtor, sempre foi em cima da música eletrônica. Mas quando você começou, a transformar isso, seu hobby, que você gostava de ouvir também, em, você DJ... Trabalho, assim. Eu tinha 14 anos, foi em 2005. Eu tive uma aparelhagem, né, de DJ. Na verdade, tinha umas festas da escola, né? Eu comecei a curtir. Quando eu fui mesmo pra valer, quando eu tinha bailes na escola, tinha um projeto da Metropolitana, que chamava... Metropolitana, Jovem Pan. Não, Metropolitana. Desculpa, Metropolitana.
que era na escola, metrô na escola. Era tipo um projeto assim, que eram vários DJs da rádio. E aí eles faziam os bailes das escolas, da Zona Leste de São Paulo, assim. E eles entravam com o link ao vivo na rádio, né? Ele, tá tendo a festa na escola tal, com o DJ tal. Aí o pessoal... Então, eram os grandes eventos, assim, né? Mas você lembra dos DJs da época ou Cara, eu lembro de alguns. Eu lembro do Ronaldinho, eu lembro do... Pela Metropolitana? Porque o Ronaldinho é da 97, né? O Ronaldinho... Não era o Ronaldinho, era o Marcelinho, eu acho. Mas tem um que chegou a falecer há uns anos atrás. Acho que era Marcelinho. Enfim, de nome eu não lembro, mas tinham bastantes, assim. Inclusive no Cabral, você lembra do Cabral que tinha ali no Tatuapé, a balada? Tinha o Cabral, que era muito popular, assim, acho que era a casa mais popular de matinê de São Paulo, que tinha palco principal e tinha um palquinho de música eletrônica, que era bem pequeno, e tocavam, tipo, os melhores DJs, assim, da época, que eram os conceituados, né, que tocavam na rádio. E eu curtia acompanhar, e eu ficava olhando de perto, e ali eu comecei a pegar gosto. Falei, pô, eu quero virar DJ. Comecei a estudar, peguei aparelhagem. Tinha um amigo meu que tinha aparelhagem, eu comecei a aprender junto com ele. Aí depois meu pai me ajudou, comprou uma aparelhagem, um par de CDJ-200, um mixer 400 da Behringer, né? Da Behringer? Da Behringer. Eu sei qual que é. Era 4 canais, um monte de botãozinho. Tinha os efeitos, se apertava assim de luzinha azul e tal. Ali que eu comecei. Aí comecei então, você já teve o incentivo do seu pai mesmo? O tempo todo. O tempo todo. Indiretamente, que eu acho que no fundo ele não imaginava que eu ia pegar tanto gosto a ponto de querer viver pra isso, né? Da hora. E aí você tinha equipamentos, mas você chegou a fazer um curso? Como que você aprendeu? Não, eu aprendi tudo sozinho. E tinham alguns amigos DJs também que às vezes eu me encontrava com eles. Eles me mostravam os tricks e eu ficava em casa praticando. Chegava da escola, ficava tarde pra noite testando virada de música. Frequentava bastante essas festinhas de escola mesmo. Então eu via os DJs tocando, como que eles faziam. E na época não tinha YouTube, tutorial, assim. Tava bem no começo mesmo. E assim, foi no tete-a-tete mesmo que eu comecei a aprender. Aí entendi, né, como que funcionava a questão de virar música, de acertar BPM e tudo mais. Aí começou a ficar fácil, né? E foi. E você treinava em casa, né? Treinava em casa. Mas você lembra da primeira vez que você tocou? Tipo, algum evento assim? A primeira vez que eu toquei foi num aniversário de um amigo. Que aí eu levei aparelhagem, caixa de som, potência, iluminação, máquina de fumaça. Tudo na amizade. Tudo na amizade, não tinha que fazer, né? Vamos lá, sou DJ agora, né? Aí fiz uma festinha aqui e na época no bairro onde eu morava não tinham DJs. Então eu era novo, eu tinha 14, 15 anos e eu era o DJ referência, né, de lá e todo mundo começou a me chamar pra tocar. E aí isso foi pra escola. Então onde eu comecei a acompanhar, eu me tornei DJ da escola. Comecei a tocar nos bailes que tinham da escola, o balé, né? A turma de balé da escola tinha um salão também que eles faziam eventos. E juntava gente do bairro inteiro. Era 400, 500 pessoas dentro de uma sala do tamanho dessa. Assim. Você já morava aqui no ABC ou não? Não, eu morava em São Mateus, na Zona Leste. Pode crer. Morei até os 15 anos lá, inclusive. E aí comecei a tocar. E aí não parei mais, né? Mas aí depois disso, tipo, você já... Puta, vou me jogar, eu quero ser um artista, quero ser um DJ da música eletrônica, quero produzir. Você já tinha a missão da produção ali naquela época? Como produção acho que foi uns 2 anos depois, assim. Então, durante esses 2 anos iniciais, eu tava nessa pira de DJ, de tocar, começava uma festa. Tinham amigos da minha irmã que faziam PVT, né, de Psytrance, assim, em chácaras. E aí eles começaram a me levar pra... vamos lá, você vai tocar também. Então eles me deram uma moral. Foi uma galera assim que me apoiou, né? E aí eu fiquei mais confortável. Falei, não, acho que isso tá dando certo. Eu vou continuar com isso e tal. Aí continuei tocando. Comecei a tocar nas cenas de raves e PVTs, né? A cena trance. O que você tocava? Você já tinha um estilo pré-definido ali dentro da música eletrônica? Já. Né? Era o Full On Night. Full On Night? Psychedelic Full On Night. Nossa, é bem subgênero. Como que é? Qual que é a diferença de um Full On para um trance? O Psytrance, né? Ele tem uma árvore de vários gêneros, igual no rap, no rock, na eletrônica.
O gênero full-on, né? Que é um gênero mais rápido, repetitivo, de drop, né? A cavalgada. A cavalgada, né? O rolling. E aí tinha o full-on morning, ainda tem, né? O full-on morning, o full-on groove e o full-on night. Então, o morning se tocava de manhã nos festivais, o groove no meio da tarde, que era algo mais agitado, mais... Mas tem a diferença na forma de produzir. Na sonoridade tem diferença. O morning são músicas extremamente melódicas, alegres, pra você abraçar todo mundo. E você consegue sentir o que transpõe, né? Tem uma ambiência voltada pra isso? Tipo, vai, de manhã tem passarinho, tipo isso? Tem algumas referências, assim. Eu acredito que é mais a parada de melodia, né? Certo. Então, a melodia mais alegre, ela remetia ao morning. O groove era uma coisa mais pop, né? Hoje a gente, tudo que cai no gosto popular, assim, a gente já fala que é o pop. E o night, que era o som que tocava à noite, que era uma coisa totalmente tenebrosa, macabra, dark mesmo, sabe? Som de casa de terror, de grito, de morcego, floresta de noite. E pra você achar esses subgêneros? Uma puta pesquisa. Foi uma pesquisa, mas por causa desses amigos da minha irmã, que é uma galera 10 anos mais velha do que eu, que eles já viviam essa cena, então eu comecei a acompanhar, sem saber de nada, comecei a frequentar essa cena e gostei pra caramba. Festa diferente, de noite, numa chácara aberta, com um monte de árvore em volta, pra 200 pessoas, todo mundo curtindo a vibe junto, sem treta, sem... Então era uma coisa bem íntima até. E eram as melhores festas, né? Até hoje eu posso dizer que eram as melhores festas, né? A experiência foi surreal, assim. Então eu peguei muito gosto, comecei a estudar o estilo. Depois, com o tempo, com 15, 16 anos, aí eu tive que falsificar RG, porque todo mundo ia pra rave, eu não podia ir. Já cheguei a ser barrado algumas vezes, foi frustrante. Aí eu tive que fazer isso porque eu precisava ir. Tinha uns DJs que tocavam, que vinham, inclusive até hoje, as festas dessa cena, elas são muito fortes. Eles trazem sempre os melhores DJs do mundo, toda semana praticamente, em alguma cidade, em algum canto do Brasil, né? Então eu precisava ver esses caras tocar. Eu acho que o auge era, agora eu preciso dar o próximo passo e ver os caras que eu me inspiro, né? Na época, com 16 anos, ver esses caras tocando. Eu preciso sentir isso de perto. E aí eu comecei a frequentar. Aí eu comecei a frequentar, assim, no nível de toda semana. Sexta, sábado, ia nas festas. Aí tinha um DJ que arrumava, a gente conseguia VIP. Sempre dava um jeito. Quando não era isso, era balada. Tinha o Clube A. Lembra do Clube A? Sim. Lá de Moema? Já tocou no Clube A? Já, mas aí quando ele já não tinha mais balada, né? Eles só alugavam para festas mesmo. Pode crer. O Clube A é um espaço antigo, né? E teve muita história. Na cena trance de São Paulo, era a única balada que tocava esse estilo de música, né? Então eu comecei a frequentar, era mais perto. Já tava morando em Santo André, então em meia hora já chegava no Clube A. E toda semana eu vi praticamente todos que eu queria ver. Skazi, Void, Esquimo, Paranormal Attack, X-Noise, Black and White, nossa... E ali você tinha uma proximidade, né? Porque a pista interna, assim, não é tão grande. A parte open air, tipo, ela é bem acomodável, assim, pra você ver o cara, tipo, o Skazi tocando a guitarra. Os caras tocavam e eu era fãzinho, eu ficava lá na frente, né? Geralmente era mais novo no rolê, ficava na frente lá, doido. Mano, dá um tchau, sabe? Tipo, eu venerava os caras, assim. Inclusive, um dos caras que eu venerei por um tempo foi o Alok. O Alok, ele tinha um projeto chamado Lógica, que era ele e o irmão dele, o Bhaskar. Os dois deviam ter lá também os seus 17, 18 anos de idade. E eles tocavam psyzão pesado pra, tipo, música pra gente grande, né? Que a gente falava. E muito tempo depois que ele foi se tornar Alok, eles se separaram, assim. Mas por muitos anos eles tocaram. Inclusive o festival, né, dos pais dele, o Universo Paralelo. Então, são outros dois que cresceram na cena e eu me inspirava bastante neles, né? Porque acho que foram os caras mais jovens que eu vi tocar assim, né? Depois de mim, né? Que eu vi tocar assim, que eu falei, preciso... trocar uma ideia, tal. Não consegui, mas... Mas eles já tinham noção da produção musical que faria uma diferença ou não? Eu descobri lá. Descobri tudo no Clube A. Que tinha um line-up, começava meia-noite até 8 horas da manhã, assim. Então, cada DJ tocava 1 hora e meia. Então, você via bastante coisa, né? E cada DJ produtor, a maioria de Israel, né? Trazia uma parada completamente diferente. Cada um com uma personalidade única, assim, na sonoridade. Aí eu... falei, agora eu vou começar a aprender isso, vou começar a produzir as minhas próprias músicas. Tive bastante experiência, assim, agora eu consigo
destrinchar isso pra mim mesmo, né? Aí eu comecei a produzir depois disso. Mas aí você fez um curso, que você se aventurou, começou a... Na época tinha as comunidades do Orkut. Eu participei de umas. Tela Ali, Vintage, Groove Delight. O Vintage era o Lucas Ruiz ainda na época. O Ecologic, né? Já tinha uma galera ali e... Nossa, era Electroprog Downloads. Eram comunidades do Orkut pra baixar música. Que todo mundo jogava Zipshare, ForShared. O Zipshare até hoje é um dos melhores pra baixar as paradas, mano. Eu também acho. Aí tinha o RapidShare. Então, geral compartilhava link. Então, pra quem já tocava as DJzadas, né? Todo mundo começou a baixar música ali, compartilhar música. E começou a vir alguns packs de produção. Os caras fechavam os packs, tipo, com 4 kick, 4 snare, 2 loop. Tipo, só que tava saindo, começou a sair, Pode né? crer. E aí começou esses fóruns e nisso começou a popularizar o YouTube. Nisso começou a popularizar o YouTube, rapidamente começou a vir vídeos que eram bem simples na época, né? Era uma coisa bem sutil, assim. Mas que dava pra ter uma noção. Porque a gente só precisava entender o software. E você começou a mexer em qual DAW primeiro? No Fruity Loops. Fruity Loops é zica, pô. Zica. Acho que... Fala mal do Fruity Loops nunca. Jamais. A FL formou muita gente. Formou, com certeza. Eu jamais vou falar mal. Eu fiquei 7 anos, né, produzindo no Fruity Loops. E aprendendo ali, YouTube, Sim. Orkut, troca de ideia. Baixando o pack. E trocava muita ideia. Tinha muito produtor desconhecido, assim, então todo mundo se ajudava nessa época. Bem diferente de hoje em dia, assim. Um quer comer o outro. Todo mundo se ajudava. Tinha um cara tipo, pô, curti seu baseline, cara. Como que você fez? Aí ele gravava um vídeo, eu mandava foto do setup dele. Ó, eu fiz assim e tal. Eu falei, putz, pode crer, eu vou fazer também. Aí eu fazia, dava certo. Aquele 3X OSC lá. Nossa, esse é o melhor plugin que existe, mano. Nossa, até 2021 eu fazia baixo nele pra mandar pro Lucão. Aquilo ali foi uma mina de ouro. Quando eu descobri que você trocava as ondas e trocava o timbre, eu falava, nossa, era isso. Caralho. E aí as coisas já tava ali sintetizando, mexendo já tava. Caralho. Mano, eu lembro que eu aprendi automação com ele. Que eu fazia tipo Benny Benassi, tipo, vai... tá ligado? É muito louco. Nossa, quando a gente descobre essas coisas, é surreal. Parece que né? vai dominar o mundo, Parece né? Vai dominar nossa, o vou mundo. lançar um hit, vou tocar igual o David Guetta. E até hoje é assim, viu? Até hoje é assim. Diariamente, se você pegar ali, nós tá pulando aí do estúdio ali, igual criança. Descobri algo novo, vambora. E é satisfatório, né, mano? Mas ali, eu lembro dessa época, mano, era totalmente Electro House. E aí, Total. tipo, você, o cara do Fulon... Total. Aí eu fui pra Electro House. Aí na cena do Fulon, eu fui por muito tempo DJ. Mas com o produtor, foi pouco tempo. E aí eu migrei pro Electro House, porque todo mundo fazia isso. E um pouco depois do Electro House já veio o Tech House, já veio o Techno, Minimal Techno, aí começou essas coisas do Low BPM, e abria a árvore assim, e cada brother meu produzia alguma coisa, né? Então a gente foi abrindo o leque junto. Quando você era DJ de Fulon, você já tinha um nome de apresentação? Tinha, era Voltorb. Voltorb? O Pokémon. Era do Pokémon? Pode crer. Porque ele é elétrico e quando ele ficava bravo ele explodia, né? tem que ser até hoje Voltorb. Era bem elétrico. E aí foi Voltorb. E aí quando você começou a produzir Electro House, você mudou? Mudei pra Junior Lois. Junior Lois. Junior Lois. Porque aí já tinha esses negócios de Lucas Ruiz, Vitor Ruiz, não sei o que lá, nome composto, né? Aí veio, depois de um tempo, veio o Gabi, que o Gabi ele produzia Fulon também, aí ele começou a fazer techno, aí popularizou mais ainda a cena do techno. O Gabi ele passa por muito gênero, né? Passa. Ele tem vários projetos. Passa. Vários projetos. Tem uma galera boa aí que produz há muito tempo, né? O Propulse eu gostava bastante. Como que Nossa, Guilherme, como que é o nome dele? Que toca com um monte de sintetizador. É o... Puta merda. Giborato. Giborato era o Ele top. tocava com mesa de som, né? E ele fazia as lives na hora, ele montava as coisas na hora e tipo, nossa, era surreal. E aí começou a cena se popularizar mesmo no Brasil, porque até então não era tão forte, né?
até ali meados de 2005, que era essa época das dance music, os DJs, eles tocavam ainda a discoteca, né? E essa cena do trance, a cena do eletro, do techno, ela era muito nichada na época. Você ia nos Estados Unidos, tinha a cena de Detroit, de Atlanta, né? Já tinha em vários lugares, na Índia, em Goa, em Israel, já tinha cenas formadas já, mas aqui no Brasil era tudo muito novo, né? Sempre chega depois as coisas aqui. Sim. Então, quando a gente descobre algumas coisas, lá eles já estão bem à frente, né? E aí foi isso, assim, foram surgindo vários gêneros e eu sempre, por curiosidade, fui acompanhando. Não, eu preciso aprender a produzir isso. E ficava uma bosta, mas tentava. Já tinha alguma coisa ali montada. E essa parte musical, assim, tipo, você teve um apoio do seu pai? Você já se entendia um pouco mais de música? Porque, assim, teoricamente, eu vivi essa época aí também. Era, tipo, como fazer as paradas na DAW. Agora, nota certa, melodia, harmonia... Isso aí eu demorei pra aprender. Pode crer. Eu demorei, eu ia na intuição. Então, tem muitas músicas que eu escuto que eu ainda tenho guardado, as primeiras músicas que eu produzi, que era tudo fora do tom, as coisas. E eu não tinha noção, pra mim tava perfeito. Então, com o tempo eu comecei, tipo, quando passava pra um, pra outro, cara, checa aí que o baixo tá fora do tom. Aí eu fiquei, como assim? Que isso? Que é isso? E era difícil pra você entender a questão, porque até então a parte teórica era muito com professor de música, de piano. Os caras ainda queriam passar partitura. Eu quero aprender a fazer melodia na música eletrônica. O cara vinha com partitura de música clássica pra você aprender a ficar dedilhando. Tipo, não era isso, sabe? Então, isso veio depois de um tempo, que aí os estudos começaram a surgir de todos os lados, né? Abriram portas pra gente estudar isso a fundo. E você foi estudar alguma coisa? Tipo, você já pirou em tocar algum instrumento também? Na verdade, eu acho que instrumento nunca foi o meu forte. Sempre foi a parte mais digital, né? Sempre gostei mais da parte digital, da parte técnica. A parte de pôr a mão no instrumento, de tocar, de ficar tirando música, eu nunca tive tanto interesse, assim. Então, foi algo que eu estudei um pouco menos. Eu fui mais pro estudo da produção musical mesmo. Mas aí, isso... Tá ali a comunidade do Orkut, começou a produzir os primeiros sons... Já estava entendendo um pouco mais. Você foi procurar alguma escola específica? Foi fazer a faculdade? Como que... Aí veio a faculdade. Você já foi direto pra faculdade? Fui direto Você não chegou a passar por nenhum curso? Era só... Não, na verdade eu fiz um curso na Ultra DJs, que foi a mesma escola que anos depois eu me tornei lá professor. Que ano que você fez curso lá? Eu fiz em 2010, curso de produção musical. Você não chegou a fazer de DJ, só de produção só mesmo? de produção, Só de produção. E aí foi do Ableton. Que aí eu quis migrar do FL pro Ableton. Porque tava todo mundo lá... já tinha uma galera. Pessoal fazendo a panelinha, nos cursos também era difícil o professor dar aula no Fruity Loops. Já tinha o Ableton e o Logic já tava ali também em cena, né? Eram bem primários ainda, mas já tava rolando. Então eu queria aprender o software, porque eu sabia que os caras, os mais profissionais, eles usavam esse software. Então eu fui atrás desse curso. Foi um curso rápido de 10 aulas, mas que eu pude aprender o funcionamento dele, assim. Não aprendi a produzir, de fato. Aprendi o funcionamento. Agora eu sei como arrastar a coisa aqui, como montar uma melodia e tal. Aprendeu o software em si. O software em si. E aí, logo depois, 2012, veio a faculdade de produção, né? Na Embi Morumbi. Então, ali... comecei a abrir a cabeça mesmo de uma forma bem rápida, assim, né? Comecei a aprender muitas coisas rapidamente. Tanto em aula, tanto com convivência, mas principalmente com os moleques, né? Mas quando você fez o curso na Ultra, você lembra de... tinha uma parada de teoria musical? Não tinha? Quem que te deu o curso também? O Lucas Carrilho me deu o curso. Certo. Então... Foram aulas mais voltadas pro browser. Esses daqui são os instrumentos. Esse instrumento faz isso, esse instrumento faz isso. Esse aqui monta a bateria, esse daqui faz isso, essa tela faz isso, essa tela... E foi isso o curso. Não foi algo, melodia é isso daqui, notas, escalas, acordes. Isso eu não cheguei a aprender. Isso você aprendeu na faculdade? Isso eu aprendi na faculdade. Que aí foi assim, tipo, nossa, foi um tapa na minha cara, assim. Falei, olha... Depois de aí... Tava aí já uns, sei lá, deixa eu ver, 2010. Já tava uns 3, 4 anos produzindo já.
Até um pouco mais, eu acho. Mas já tinha soltado as músicas? Eu nas soltava no comunidades? YouTube, até hoje elas estão no YouTube. Ah, é? Até hoje. E era como Junior Lois? É, Junior Lois. Tem coisa como Voltorb também. Voltorb também? Eu vou procurando o Voltorb. Você colocava o Pokémon lá mesmo? Colocava. Qual que eram as evoluções do Voltorb e tinha mesmo? Até o Voltorb, ele ficava nervoso. O Voltorb era o último? É, o quê? A evolução. Não tinha um... Não, era o Voltorb, depois o Electrode. Electrode, pode crer. Porque em vez de ser Monster Kill, você poderia ter juntado com os caras e falar, não, vamos fazer... Vamos fazer os Pokémon usados. Não é esse Pokémon que junta 3 ou 2? Não. Não é das bolinhas? Não, esse é o Magnemite. É verdade. Que vira o Magnetron. Pode crer. Do nada, assunto Pokémon aqui. Nós entendemos. Que é esse Pokémon? Nós entendemos. Pokémon a gente entende. Aí lá na faculdade você conheceu os moleque. E aí você... Foi o Fenk e o Bibi. Foi o Fenk, o Bibi. Aí tinha o Thales e o também. Naoto. Naoto? O Naoto. Que era nosso grupinho, né? Então, tinha trabalhos. Então, a gente sempre já formava nosso grupo ali, já fez a nossa panelinha. Até porque nós éramos os únicos que gostava de electro house. Aí veio o dubstep, o trap. Já na mesma época da faculdade, veio o dubstep e o trap em ascensão no Brasil. Você lembra quantas pessoas tinham na sala, mais ou menos? Cara, tinha 34 alunos no começo do curso. E a galera procurava... No final tinha o quê? 12? 10? Mas a galera procurava uns gêneros específicos, assim? Tinha de tudo. Tinha de tudo. Tinha gente da eletrônica, tinha gente que tocava música acústica, tinha gente do funk, do rap. Era bem diversificado e gente do Brasil inteiro, assim. Né? Então, nós éramos do nosso grupo, tirando na outros únicos paulistas. Paulistas, né? Paulistano é quem mora no estado, paulista na cidade. Né? Então, tinha... Não, ao contrário. É ao contrário, paulistano. Então tinha uns 3, 4 que moravam no final do interior e o resto era gente de outros estados, assim. Então cada um tinha um gosto musical e isso foi legal porque a gente aprendeu muito um com o outro, né? Fazia rolê junto, ia num rolê que um tocava isso, outro tocava aquilo. Tudo que você tá falando aí parece que você não era uma pessoa muito eclética, né? Você gostava de eletrônica. Na época, não. Eu gostava mais de eletrônica, eu gostava de reggae. Você odiava funk? Odiava. Eu tinha preconceito. Antes da faculdade, quando eu fazia os full-on lá atrás, eu era muito crítico. Acho que porque também era a época do funk proibidão, do funk putaria, eles falavam muita coisa pesada. Até hoje, né? É que hoje já é normal. Já é comum. A cultura já entendeu já. Isso é cultura. Mas na época ainda tinha muita coisa assim que rolava e a gente... Imagina você tá na PVT Zona, ver um MCTH pra dropar o seu beat, tá ligado? Que hoje é comum. Hoje é muito comum. Tem uma parte de música eletrônica estourada que o vocal, tipo GW. Tem uma parte de música do GW, vê um drop de eletrônica no depois, tá ligado? Eu acho muito louco. E eu nem tô falando do rave funk, tô falando da cena eletrônica mesmo, da cena tá ligado? Eletrônica, Não, eu acho isso muito louco hoje. Acho que os gêneros, eles se misturaram completamente, né? Acredito que os públicos que acompanham, não. Mas os gêneros, sim. Então, o produtor, se ele quer fazer uma parada, misturar um funk no meio do Psy, se ele acha legal. E eu acho que toca, a maioria aceita. Na pista, a galera responde bem, assim. Acho que hoje tem muito mais gente eclética, né? Tem. Frequentando os rolês. Até por causa dessa questão das plataformas digitais, do acesso, né? Então, a gente escuta músicas de vários gêneros, assim, o tempo inteiro, né? Mesmo às vezes sem estar querendo, a música tá lá tocando e você tá consumindo ela, né? Aí você fez a panelinha, foi dali que surgiu o projeto, né? O Monster Kill. Foi dali que surgiu o Monster Kill. Então... Mas tem alguma coisa que você quer adicionar antes de entrar no Monster Kill ali? Teve alguma coisa na faculdade? Não, a faculdade foi uma experiência legal, assim, né? Virou uma rotina bacana ir pra lá, trombar rapaziada. Até então foram vários anos eu meio que sozinho, assim, não tinha com quem eu compartilhar essas coisas, né? Eu era o único DJ da minha turma, da minha família, dos amigos, então... E aí já tinha acabado o Orkut também? Não tinha mais com já quem tava falar? essa transição do Facebook, né? E aí, quando chegar na faculdade, assim, todo mundo fala a sua língua. Aí, pô, você fica à vontade, né? E a gente começou a sair também. A gente foi bastante balada, foi pra shows, a gente viajou junto. Foi uma experiência bem legal, assim. E nesse meio termo, que a gente começou a frequentar a balada de dubstep, vamos produzir dubstep. E aí se apaixonou por um outro gênero. Foi uma coisa que veio assim, né? De uma vez. Uma sonoridade. Pra quem gosta de full-on, transitar pro popzinho que
que é o Electro House, o EDM em si. E aí vem o dubstep. É dubstep, porque eu acho que o que chamou a atenção foi a sonoridade, a síntese, né? O sound design da parada. Nossa, olha esses timbres. O Skrillex já veio popularizando tudo. Aí veio outros, né? Zomboy, Must Die, Kill the Noise. Inclusive o Kill the Noise era uma referência muito forte pra gente. Daí veio o Monster Kill, né? A gente associou ali um pouquinho. E foi na casa do Fabrício, né? Ele tinha o estúdio dele e a gente começou a ir lá no estúdio dele e laboratório. Nós não sabíamos produzir isso. Vamos ver o que sai aí. E aí a gente começou e saiu. Começou a sair e a gente olha. E nisso, na faculdade ali, acho que só nós que fazia isso. Só a gente que produzia dubstep. E aí a gente começou a levar isso um pouco mais a sério. E deu certo. Começou a vir eventos pra gente tocar. A gente começou a tocar em baladas que a gente tinha vontade de tocar. Como a Clash de São Paulo, o Clube 33. A gente chegou a tocar até numa balada em Campinas lá, né? Do nada. Começou a surgir convites pra tocar em todo lugar. E no Clube E como vocês faziam nessa época? Vocês mesmos se viravam pra fazer o comercial, pra fazer a arte? Fizeram press kit? Era uma coisa bem simples na época, né? Era bem simples na época. Era uma coisa mais de logo, assim. A gente usava mais o logo do que nós mesmos. Uhum. E aí, conforme veio as festas pra tocar, começou a sair fotos. A gente começou a montar o material, né? E aí, nesse meio termo, o Fenk saiu. O Fenk tinha um projeto paralelo dele, que também era muito bacana, que ele fazia os eletros, assim. Então, ele tinha uma linha que ele gostava de produzir. E aí, eu segui com o Fabrício. E aí, a gente fez press kit, começou a deixar uma parada mais séria, assim. Então, teve uma época aí que a gente começou a tocar quase todo fim de semana, assim. Foi bem legal essa acabou época. Brotando pra Venezuela. Brotou pra Venezuela, desses convites aleatórios, veio um cara no SoundCloud. Como que foi? Tipo, o cara ouviu um som seu no SoundCloud, mandou mensagem... O SoundCloud, ele era bem popular, né, naquela época. Pra cena total. Cena eletrônica, assim, tá tudo lá. Tudo pra gente era SoundCloud, né? A gente nem pensava em YouTube ainda, assim. E aí ele chamou a gente lá no inbox, já tinha algumas músicas lá no ar. Era um cara da Colômbia, um colombiano. E aí ele falou, cara, eu gostei muito do som de vocês. Tem um festival que eu vou tocar na Venezuela, em Maracaibo. O cara era DJ também. Era DJ também, E colombiano, venezuelano ali, os caras estão do lado, né? Então ele já conhecia, já tinha ido pra lá, tinha família lá. Então ele falou, tem um festival aqui que vai ter, cara, e eu gostei muito do som de vocês. Eu até mostrei pros organizadores do festival. E eles curtiram pra caramba. E o que você acha? Você toparia e tal? E eu falei com o Fabrício, eu falei, nossa... Você que era o cara à frente da negociação, da troca de ideia ali, respondendo mensagem? Quem via a mensagem lá, respondia, assim. Não tinha uma organização. Não. Aí eu continuei trocando ideia com ele e tal, e passou o contato do pessoal do festival. Aí entrou em contato, aí organizou tudo certinho, viagem. Eles iam pagar a viagem, ia pagar a estadia nossa, tudo pago, assim. Pra gente, aquilo tudo era novo. Uhum. Até então, ia dirigindo, gastava com gasolina, gastava com estacionamento, gastava mais do que ganhava, né? E aí, foi uma oportunidade muito boa. A gente conseguiu estipular um cachê bom. Além de ter tudo pago, né, no evento. A gente ia ficar, 4 dias, né? 4, 5 dias, por aí. E fomos. Chegou lá no aeroporto, já tava lá, a gente foi. Aí chegou lá... Estrelas. Nossa, foi... Até então a gente foi, tipo... Como assim? A gente tá indo pra Venezuela. Mas foi uma oportunidade que veio, pô, tem que aceitar, né? Abraçou. E eles tinham mostrado alguns vídeos do evento anterior, que foi bem menor, só que a gente viu aquela multidão e falou, nossa... Quantas pessoas tinham? Nesse que a gente tocou, tinha umas 4.000 pessoas. Caramba, um evento grande. Era numa arena, assim, num parque aquático. E aí tinha uma arena, uma área coberta, assim, né? Grandona. E foi ali, né? Foi na cidade de Maracaibo. Vocês foram com a bandeira do Brasil lá? Nossa, eu vi umas fotos. A gente levou a bandeira. Até então era tudo desconhecido. Aí a gente chegou lá em Caracas, que é a capital. De Caracas a gente pegou outro voo para Maracaibo, que é a última cidade da Venezuela. É fronteira com o Caribe lá, na ponta do quase América Central ali. Tipo como se fosse no Acre aqui. É, isso. Lá no topo, última cidade, assim. Dá um tropeço e já tava no Caribe já. Mas não era bem caribenha a cidade, né? Assim.
né? Questão social, questão cultural, assim. Era uma cidade bem pobre. E tinha alguns ricos, muito ricos, assim. É uma diferença social muito grande. Muito. Não tinha meio termo. Ou você era muito pobre ou você era muito rico. E, obviamente, o pessoal que estava organizando, eles tinham uma condição boa. Então, eles deixaram a gente num hotel muito bacana, assim. Tratou a gente super bem. A gente almoçou, jantou e tal. Cuidaram da gente lá. Vocês ficaram quantos dias lá? Uns 4 dias. 4 dias? Mas tocaram só em um dia? Tocaram só em um dia. Tocamos só em um dia, que foi no sábado à noite e já ia embora no domingo já. Pode crer. Quanto tempo de set vocês fizeram? A gente fez 1h30, né? 1h30. Dubstep. Véi, dubstep, Pauleira. trap, pauleira. E antes era só mumbatom, Pode reggaeton, crer. umas paradas mais, né, latino, total, assim, a gente veio quebrando tudo e, meu, a gente... Nossa, a E pista a foi galera? abaixo. Peguei o microfone, eu era tímido ainda. Peguei o microfone, fui na frente. Qual que era? Venezuela, arriba! Não sei o que, comecei a meter o louco. Né? E a galera... E o Fabrício, mais tímido do que eu, imagina. Só aquilo, ó. Tocando e foi tipo... Desde a hora que chegou no aeroporto, o cara... Monster Kill! E pá, e autógrafo, e tirando foto. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? Tipo, tem tão... Caramba, como assim? E aí a gente viu que, pô, através da música que a gente faz, você sabe disso, como a nossa música alcança as pessoas ao ponto que, nossa, velho, como assim? Foi pra Venezuela tocar. Tocar num Festival X e foi muito louco, deu tudo certo. Chegou a rolar uns bate-cabeça lá? Não me recordo, mas é aquela galera que pula todo mundo junto, porque pra eles é mó raro. vibe. É raro ter eventos assim na cidade, né? Então foi uma coisa única, assim, foi muito louco. E o DJ da Colômbia também virou parceiro nosso, o Punk. Ele tocava o quê? Tocava drum and bass. Tocou depois de nós, drum and bass. Então era um festival de bass music mesmo, né? E, pô, foi muito louco. Foi bem animal, assim. Então foi essa experiência que a gente teve. Voltou com essa bagagem, né? E a gente se apresentou mais vezes ainda. E aí o Fabrício teve a oportunidade dele terminar os estudos nos Estados Unidos. Aí ele foi pra lá e acabou esfriando um pouquinho. Eu já tava com outros projetos que eu queria mudar um pouco. Isso nesse tempo do Monster Kill aí, foi uma coisa de 3 anos, assim. Foram 3 anos maçantes, assim. E você lembra onde vocês divulgavam as paradas? Tipo, vocês tinham, tipo, MySpace, SoundCloud? Tinha. Pra postar, tipo, uma foto, já tinha Instagram? Como que... Não, Instagram a gente não chegou a ter. Teve bem depois no final, mas era Facebook, MySpace. YouTube, a gente colocava a música com a capa, com o logo nosso lá, assim, parado. Imagem estática, né? Não tinha nada, assim, um trabalho bem feito. Era mais a musicalidade, né? Que a gente fazia mesmo, que era bem interessante. Mas sempre mantendo atualizado as paradas? Sim, sempre. Vocês lembram quantas músicas chegou a ser lançada? A gente lançou umas 8 músicas. E na época era Beatport, né? A gente se preocupava muito com isso. De qual gravadora vai lançar nossa música. E ficava batendo na porta de gringo lá. Escuta meu som aí. E você sabe que... Mandando um demo, Os caras dificilmente vai Mas dar uma você só atenção. subiu a música, você não tinha um lançamento, alguma parada, uma gravadora? A gente só subia, chegava, música no ar. Só que assim, pô, a galera... Hoje é mais fácil, as pessoas elas entendem mais a funcionalidade das plataformas, das redes sociais. Antigamente não era... Tipo, lançamento nosso lá no Beatport. A pessoa tinha que entrar no Beatport pra ouvir 30 segundos da sua música e comprar ela. Beatport é uma parada exclusiva pra DJ, mano. É muito nichado, tá ligado? Muito. Mas a gente trabalhou o tempo todo no SoundCloud. O SoundCloud era muito forte na época. E foi o que deu o boost pra nós. Assim. Mano, e o SoundCloud é bom porque ele já era popular. Tipo, a galera sabia conseguir ouvir música nele lá mais tranquilamente. Tinha uma sonoridade tinha galera boa. Que caçava o que você fazia. Tipo, eu gosto de escutar o que esse cara faz. Então, lá você tinha DJ, lá você tinha produtor de evento, lá você tinha produtor de música, lá você tinha público que ouve música também, público tá ligado? que consome. Isso era entrava lá pra fazer playlist, ouvir as músicas. E pra baixar a música, ripar a música também pra tocar, né? Sim. Não, da hora. E aí, o Bibi foi pra fora. Você continuou o projeto há mais um tempo? Continuei mais um tempo, mas... Pô, sozinho, né? Eu toquei algumas vezes na Clash, assim, a Clash lotada e tal. Mas sozinho, você não tem aquele apoio ali que tá um com o outro e tal. Assim, você fazer um projeto
Porque na música eletrônica é muito popular ter dupla, trio. E você acostuma, né? Com as vivências de troca, estúdio, né? a troca, de estar junto, de ir pro rolê junto, de tocar, de sair junto. Então isso meio que tinha acabado, assim. Aí eu comecei a meio que parar de tocar. Eu tava mais focado em produzir. E você aí já que tinha um estúdio em casa? Como você fazia? Como Isso que era foi- quando você tinha Monster Kill e depois que deixou de Foi ter? da faculdade de 2012 até final de 2013. E aí até um pouquinho de 2015. De 2012 a 2015, que tinha essa rotina de tocar na balada, de fazer música, de fazer um network ali, do quanto a gente podia, tava ao nosso alcance, né? E depois disso, eu comecei a desvincular um pouquinho a questão da produção em si. Acho que foi uma coisa mais natural, assim. Porque eu falei, eu acho que agora que eu tô produzindo sozinho... Mas você montou na sua casa um estúdio? Não, isso aí ainda eu não tava com o estúdio. Aí agora que eu vou produzir sozinho, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Aí veio a oportunidade de eu dar aula. Antes de eu começar a produzir, assim, pra mim mesmo, veio a oportunidade de eu dar aula na Ultra DJs. Isso foi em 2014, foi um ano depois da faculdade. Eu não tinha meu estúdio ainda em casa. Eu tinha, assim, improvisadaço, assim, total. E aí eu comecei a dar aula no Ableton, porque depois da experiência da faculdade, com os moleques que já produziam no Ableton, eu fortaleci no software, eu aprendi todo o menu dele. O menu não. Como fala? O manual. O manual do software. Menu. E aí eu peguei gosto de dar aula. Comecei a dar aula, comecei a pegar alunos que... Até então, pra mim, eu não sabia muita coisa ainda, mesmo depois da faculdade. Eu via muitas limitações ali que só eu sabia. E aí, conforme eu ia tendo alunos, vai vir um aluno aí de techno, vai vir um aluno aí de prog. Você começou a pegar uma diversidade de gêneros. Diversidade. Aí, o que eu precisava fazer? Estudar pra dar aula. Porra, vou ser hipócrita. Aí eu ia no YouTube, já tinha um monte de conteúdo no YouTube, eu ia lá, estudava. O moleque chegava pra fazer aula, tava fresco na minha cabeça. Então isso fez com que eu começasse a produzir coisas que eu nem sabia que eu produzia. E aí eu fiquei 4 anos lá, dando aula. Na Ultra? 4 anos. 2014 até 2018. Até 2018. E isso eu formei aí em torno de 100 alunos. Isso era ali em cima do Mr. Mostarda. Mudou 2, 3 vezes de endereço, mas onde eu trabalhei foi em cima do Mr. Mostarda, ali na... Mudou várias vezes de endereço. Como chama aquela avenida ali? A Dr. Ruge Ramos. Ruge Ramos. Acho que é Vergueiro ainda, não sei. É Vergueiro. É que tem uma parte que deixa de ser Vergueiro e vira Dr. Ruge Ramos. Mas é aquela região ali. Aqui, É que eu cheguei a frequentar, acho que 2013. Quando a outra tava ali. Certo. Acho que eu comentei no podcast do Lucão. Eu fiz o curso de DJ. Na verdade, eu fiz um curso de DJ e discotecagem digital, que eu já era DJ, né? E fiz um curso de produção musical com o Crash. Pode crer. O Crash, quando ele saiu, eu entrei no lugar dele. Pode crer. E o Crash, ele foi o meu mentor. Inclusive, abraço, Di, tamo junto. Ele foi o meu mentor, né? Ele me ensinou a mexer em sintetizador, que eu não sabia. Pode crer. E me ensinou técnicas. Você começou a ali. procurar os timbres muito loucos pra poder fazer. Aí ele me passou, ele falou, tem esses plugins aqui, você baixa bibliotecas de sample do plugin. E aí vinha um monte de timbre doido assim, então ele foi meu mentor nisso. E quando ele saiu, eu já tinha indicação pra mim lá, né? Então eu entrei, dei aula lá por 4 anos, abri a minha mente. Você conheceu o Rafael Pasti? Sim. Ele A gente trabalhou junto. Uma pá de parada, mano. A gente trabalhou junto. Eu De dava pack, sample. aula de Ableton e ele aula de Logic. Pode crer. Ele era de Campinas, né? De Campinas. Ele me levou pra um festival pra tocar lá, que tava precisando de DJ de funk, né? Caramba, que mundo pequeno, né, velho? Mano. É engraçado quando eu vejo todo mundo conhece todo mundo, é mó barato isso. Não, mano, tipo, questão de um ano de conheci lá, tá ligado? Que eu fiz em 2013, entre 2014. Foi mesmo. É isso, mesmo. mano. Aí, foi bem bacana, assim. Aí, quando eu saí de lá, eu já saí com uma bagagem. Eu falei, eu posso, acho que... Então, mas você chegou a dar aula pra bastante gente lá. Sim.
Então você acabou formando uma galera aí. Formei... Tem uma galera que é ativa até média hoje? de 100 alunos, mano. 100 alunos? 100 alunos, mano. Porra, gente pra porra. Tenho gravado na cabeça, assim, a maioria. E tem algum que continua até hoje, tá produzindo? Tem uma galera. Fala o nome de uma galera aí que você acompanha, que você vê. Tem o Diniz, que é um parceiro meu das antigas, que ele produz há bastante tempo, assim, ele foi aluno meu. Tá na ativa como DJ. Tem o Sobar, tem o DJ Shao, que é do funk também, fez curso comigo lá atrás também há muito tempo. O Lucas Toscano, que é um menino aí que tá começando aí na cena. Que tem aqui. Que tá aí com a aluga gente. aqui o estúdio com a gente. Parceiro nosso aí, tá com a gente. Hoje o moleque é um monstro produzindo, assim. Ele começou comigo também, era bem novo. Putz, tem uma galera, assim, pra lembrar. Esses são os que eu mais tenho... Que estão mais ativos, né? É que eu tenho proximidade, né? Porque a galera, assim... A maioria eu não tenho nem contato, não tenho nem nas redes sociais, assim. Uma galera passageira que vinha de fora e... Acabava o curso, assim, não tinha mais contato, mas foi bastante gente, assim, foi bem legal, mano. Caraca. E essa galera tem lançado música? Sim, ainda. sim. O pessoal tá fazendo música, tá lançando. Todo mundo você falou da eletrônica, só o Shao que é do funk. O Shao é do funk. Pode crer. Peguei 3 exemplos, né, de eletrônica, assim, que são um pouco diferentes, mas que estão aí na ativa também. Pode crer. E aí, você já tava na pira de montar o próprio estúdio? Aí quando eu saí de lá, eu saí porque chega uma hora que... eu queria fazer umas paradas, assim, minhas mesmo, e eu tinha pegado muita bagagem ali, né? Eu já sabia como funcionava já. Falei, eu posso fazer isso sozinho, eu acho. Você já tinha uma ambição ali Já. Pra criar uma própria parada? Já, eu não queria ser funcionário de ninguém, mano. Nunca quis, tá ligado? Mas você chegou a fazer um planejamento, alguma coisa? Não, eu peguei com o dinheiro que eu tinha, eu montei o estúdio de uma forma bem simples. Foi na mesma época que eu casei com a minha esposa e a gente foi morar junto no apartamento. Até então eu morava com os meus pais. Então quando eu fui morar... Você casou cedo? Casou com quantos anos? Casei com 24, 23, por aí. Você tocou na sua festa? Toquei. Fiz a palhinha no casamento. Aí... Mas tocou o Fulon? Não. Aí minha família me mata, mano. Imagina, o Fulon Night, como que é? Fulon Night. Não, é Fulon Night? Tinha outro... Psychedelic Fulon Night. Psychedelic Fulon Night. É o psicodélico totalmente ligado de noite, né? Na tradução livre. Quando eu me mudei pro apartamento com a minha esposa, então tinha um quartinho livre. Eu falei, aqui vai ser meu estúdio. Então eu já tinha o E ela contato. colava contigo? Ela apoiava também? Como que era? Sempre apoiou. Sempre apoiou, sempre foi a favor. Inclusive de eu fazer o meu próprio negócio, mesmo sabendo que ia ser uma coisa demorada. Ela me apoiou, porque eu sabia que eu tinha uma cartilha de ex-alunos que ainda queriam continuar comigo. Tipo, eu quero continuar a fazer umas paradas com você e tal. Nessa época eu só dava aula, não tinha produzido ninguém ainda. Não tinha produzido nenhum MC e tal. E aí eu montei meu estúdio. Você se especializou em dar aula para as pessoas nos gêneros que elas queriam. Isso. E ali você teve uma bagagem para poder falar, agora eu posso produzir esse tipo de som. Exato. Teve alguma aula que você deu que você, mano, foi um puta desafio para você ter que aprender esse gênero? Teve. Qual que era o gênero? Teve um cara que, na verdade, não era nem gênero. Ele foi, tipo, até então todos os alunos, eles vão para aprender um estilo específico. Era bem assim, eu quero fazer techno. Eu quero fazer um som igual do Vitor Ruiz. Eu quero fazer um som igual do não sei quem. Então, tipo, você já sabia a sonoridade que tinha que fazer. Aí teve um aluno que ele era professor de zumba. Dançarino, professor. Eu preciso montar um repertório pra eu usar na aula com os meus alunos. Eu falei, o que eu vou passar pra esse cara? Mas aqui é o drum hack, cara. Isso aqui monta bateria. Não tem como, tá ligado? Então eu tive que pegar umas músicas, umas batidas. Mas o cara queria, tipo, só juntar? Era, tipo, fazer mashupzão, assim, juntar as coisas e tal. Só que era uma coisa completamente... Uma música completamente diferente da outra. Falei, como que eu vou somar isso? Porque tá fora do tempo aqui e tal. Ali funcionava mais uma parada de DJ set. De DJ set, Mas até então eu não tinha tido essa experiência de montar um DJ set no software. Era só produção. Então, ali foi um desafio que eu tive. Eu lembro que em 2009, 2010, tinha muita gente que já adotava o nome artístico como Live. Como Live. Isso. E tocava com
o projeto aberto, né? Que você, eu não sei como funcionava direito, mas eu via bastante. Muita rixa, né? Porque quem fazia live de fato tocava ao vivo, montava música ao vivo, tipo o Gui Borato. Aquilo era uma live. Mas a galera que usava o nome só tava o set pronto ali. Só tava o set, eu abria o software, dava um play na minhocona lá de várias músicas coladas e deixava tocar e ficava lá assim, ó. E os caras chamavam de live, e não era. E depois eu lembro dessa rixa aí. Despopularizou, né? Isso aí, esse termo acabou, foi, né? Foi descontinuado. Foi descontinuado, ainda bem, né? Porque era bem... Nada a ver. Um outro desafio que eu tive foi com o Seu José. O Seu José, ele tinha 68 anos. Era um senhor aposentado já tinha vida feita e tal. E eu acho que era mais assim, sabe esses senhorzinhos que gostam de ir nos lugares pra ficar resenhando com os outros, assim? Ele queria ir lá porque ele gostava de música e ele queria estar num ambiente onde os jovens faziam música. E eu tive a capacidade de ensinar ele a produzir. Mas ele foi com algum gênero específico ou não? Não. Ele queria... eu quero fazer umas músicas aqui pra eu tocar no aniversário da minha neta lá. Aí as criançadas ficam tudo lá e tal. E eu falei, o que eu vou ensinar pra esse cara, Não, mas aí a galera quer ser DJ, pô. Aí eu fazia... Montava a bateria, ó, Seu José, esse aqui é o kick, esse aqui é o snare, esse é o hi-hat. Aí você monta... Aí mostrava na grade. Esse aqui é no 1.2, 1.3, 1.4. E ele anotando. 2.2. Aí fazia o... Nossa, ele pirava. Nossa. Chegava na outra aula, eu tinha que ensinar ele a mesma coisa. E na outra, a mesma coisa. O Seu José tinha Alzheimer. Eu não sabia. Nossa. Então, às vezes ele me via, você é o Lois, né? Eu falei, é isso, Lois. Então, foi uma experiência... Caraca, que desafio, mano. Foi um desafio do caramba pra mim, mas chegou uma hora que eu... Ei, Seu José, vamos fazer uma bateria hoje. Eu praticamente dei a mesma aula pra ele o curso inteiro e acho que pra ele era mais de estar assim, ó. Que era o que importava pra ele. Queria, aposentado, ele não queria ficar em casa lá, né? Ele queria viver, fazer as coisas. Depois disso, ele fechou um curso de DJ... E ele fez os 2 cursos completos, assim. Todo mundo ficou de cara. Que o cara, ele foi mais incisivo, assim, né? Foi mais do que a maioria. Que tinha rapaziada que ia, faltava. Às vezes o pai paga, não vai. Não levava a sério. E ele levou a sério, do jeito dele. Então, acho que nisso foram os maiores desafios que eu tive. A música é uma abertura pra... Mano, não tem barreira a música, velho. Se alguém tiver uma ideia, dá pra adaptar, tá ligado? Dá. Acho que hoje, se eu fosse fazer isso hoje, eu ia tirar de letra. Que na época era tudo muito novo pra mim. Mais novo também, sendo funcionário de uma empresa que vende curso de produção e tal. Eu sentava na aula, na sala e tinha que dar aula. Tinha que me virar ali com o que tinha. E como que era quando você tinha que lidar com os clientes, assim? De fato era aula ou tinha algumas outras questões que você tinha que acabar lidando? Tipo, o cara... sei lá, não vai poder ir, ele fala contigo, você tem que alinhar a agenda, você tem que falar... Não, eu tinha o Marcelão, né? Nosso parceiro Marcelo. Salvava tudo, ele cuidava de tudo, mano. O Marcelo... Só tinha que me preocupar em dar aula, mano. Ele fazia tudo, ele ligava, ele cuidava da agenda, da logística lá, das paradas e tal. Então ele deixava tudo no jeito, tinha os horários, né? Então eu chegava, já sabia que eu ia dar aula tipo 2 horas da tarde, 6 horas e 10 horas da noite. O Marcelo foi muito mencionado aqui por todos aqui. Acho que menos pelo Bibi, que acho que não conhecia. Não conheceu, Mas ele passou na vida de todo mundo aqui também. Da hora. Ele é da hora, gente boa, mano. E bem organizado, né? Sim, bem ativo. Inclusive, muitas coisas que, assim, do que eu sei, que são coisas aqui da empresa que você cuida muito bem, assim, mas muitas coisas na questão de organização, de lidar com clientes, eu aprendi com o Marcelo indiretamente. Olhando ele no dia a dia fazendo... pessoal chegando, ele sentado na mesa e recebendo e apresentando os estúdios. Tipo, nossa, todo mundo você é o cara, bem com ele. Chega alguém aqui, o Lois já apresenta tudo. Não, esse daqui é o Fabrício Ferri. Fabrício Ferri foi pra fora, fez cinema em Harvard, né? Eu vendo todos os meus amigos. Vende pra caralho. Eu vendo todo mundo. Lucão, masterizador brabo, velho. Esse aqui é o Léo, o cara de 1 milhão de plays. E vai longe. Vende pra caralho. Eu gosto, mano. E agora aqui na casa você cansa, né? Que tem que mostrar a casa toda. Não, chega aí. Nossa, principalmente agora no salão, tem ali. Não, ainda tem aí. mais lá. Chega aí, tem essa escada aqui, ó. Pra subir aqui. Já tem mais lá em cima, mano. Eu já sou, mano, se você quiser subir lá, é aqui, ó. Sobe lá, vê como sobe que é. Sobe lá, vê lá o que tem. Vou ler.
Aí, beleza, você tava lá na Ultra, já tendo uma ambição de criar o próprio negócio. E aí, como que foi essa saída? Foi, tipo, tranquila? Foi pra lá? Você já criou no intuito de dar aula? Você criou no intuito de produzir? Que você tentou fazer? A saída foi rápida, assim, né? Foi uma decisão que eu tomei, assim. Falei, ó, vou sair e tal, já era. Não teve muito alarde, assim. E quando eu fui começar lá o estúdio, eu já tinha minhas caixas, minhas coisas e tal. Eu falei, porra, agora eu posso montar. Precisava de uma mesa. Aí o meu tio tinha uma mesa velha lá, eu peguei dele, tipo, uma coisa bem escassa, assim. Eu coloquei as caixas em cima da mesa e tinha o meu notebook aqui, só tinha isso, e a placa. Aí com o tempo eu comecei a dar aula nesse meu estúdio, começou a vir gente que eu... Mas o seu intuito era dar aula? Era dar aula. Era dar aula mesmo? Eu queria continuar com isso porque era uma coisa bem rentável na época, né? Então muita gente procurava, todo mundo queria produzir. Aí nessa época que eu já veio o EDM. O EDM veio forte pra caramba e, nossa, aí começou. Todo mundo queria ser o Dimitri Vegas, David Guetta, que tá aí desde os anos 80, 90, mas muita gente veio conhecer ele em 2010. Então, todo mundo queria fazer EDM, né? E tinha muita procura de aluno de EDM. Então, foi um boom, assim, muito grande. Nisso, eu já vim com o Instagram. Aí eu criei, era o Sidechain, né? O nome do estúdio. Já criei o Instagram, tirava umas fotos lá, fazia uns videozinhos meus, tudo improvisado. Você já começou com o YouTube também? Que você tinha várias paradas. Como fazer um baseline. Isso, eu lembro desses vídeos. Veio nesse meio tempo também. Aí eu comecei a postar e no que eu postava foto, eu impulsionava lá. Colocava R$10, R$15. Falei, alguma coisa vai pingar. E sempre pingava. Porque quando eu espalhava esses anúncios, curso de produção musical aqui, tal... Eu esqueci de um detalhe, que é o endereço. Como que as pessoas vão saber onde... E eu esqueci de colocar nichado. Então, espalhou pro Brasil inteiro o anúncio. Então, veio gente da Bahia, veio gente do Rio Grande do Sul. E, pô, você dá aula e tal. Falei, dou aula. E eu, aula online. Skype. Falei, dou aula pelo Skype. Quer ligar aí pra gente fazer um teste? Aí ligava, conversava com o cara pela webcam. Eu colocava a tela, compartilhamento de tela. Porra, fluiu. Vamos fazer, vou fechar. Mas o cara ouviu o som pela sua transmissão? Como assim? Tipo, você transmitia a sua tela pra ensinar a pessoa? Isso. E ele ouviu o som da sua transmissão? Isso. Mas e a qualidade, delay, como que... Tinha delay às vezes, mas por sorte, a maioria das vezes que eu dei aula à distância funcionou, fluiu. Às vezes a internet do cara não era muito boa, então dava uns atrasos, ou o áudio ficava ruim, ou o microfone ruim. Pode crer. Então, sempre tinha alguma questão. E aí eu comecei a dar muita aula online. Eu praticamente não tinha mais presencial. Eu ficava o dia inteiro em casa com o fone, e saía um e entrava outro. E sem querer. Você não fez um planejamento. Não, vou postar aqui pra pegar a galera do Rio Grande do Sul. Zero planejamento. É tipo, eu sou produtor, esse aqui é meu estúdio, eu dou aula. Quem quer aprender a produzir? Foi tipo uma coisa... Pode crer. Assim, meio orgânica. Por mais que você deu uma impulsionada, mas... Foi orgânico. Pode crer. E aí, tipo, dava aula online com fulano aqui, tal. Tipo, o celular era bem ruinzinho ainda e tirava foto e postava do jeito que ia. Aí nisso, eu via muito tutorial no YouTube. Eu falei, eu preciso começar a fazer isso. Aí eu comecei a me profissionalizar de fato nisso. Eu vou começar a fazer tutorial. Aí, inclusive, até hoje tem no YouTube esses tutoriais. Então, eu ficava o dia inteiro em casa e eu sou muito perfeccionista. Eu fazia, parava. Puta, não tá da hora. Não tá da hora. Nossa, eu falei, eu tô fanho, eu tô não sei o quê, eu tô... Nossa, não sei o quê. E era só minha voz e a tela. Eu não queria me... Não mostrava você. Mostrar eu, porque aí eu ia demorar a semana inteira pra fazer um vídeo. Aí eu comecei a fazer isso. Gravar a tela e falar. Do meu jeito. Postei no YouTube, dei uma impulsionada. Minhas impulsionadas sempre eram de R$10, R$15. Só um boost mesmo. Só não era algo... Vamos pegar público de tal a tal. Não tinha essa noção, mano. Pode crer. E sempre pingava gente. E por causa desses vídeos começou a vir MCs me procurar. E aí começou uma virada de chave onde eu comecei a perder foco em dar aula e comecei o foco em gravar artistas. Porque através desses vídeos, ensinando técnicas de aqui, ó, aqui você organiza volume, aqui você faz isso, tal, as pessoas começaram a se interessar, tipo, pô, você é um produtor legal. Você grava? Putz, eu não tinha nem mic, cara. Não tinha microfone? Não, tinha um microfone que eu usava que era o dinâmico. Só pra... O nosso Behringer aqui, o pretinho resistente. Usava um microfone
Pra dar aula também era com ele. Falei, putz, eu preciso de um microfone condensador. Mas esses vídeos que você fazia no Sidechain Lab, né? Só Sidechain. Side Lab. Não, Sidechain, como você usava o Lab? Você não usava... No canal do YouTube você tinha um Lab do lado? Virou 55 Lab depois que eu alternei o nome. Tá. Pode crer. Em vez de Lab era Chain, e era no vermelho e branco, e o Side era preto e branco. Isso. Pode crer. Então isso que eu confundi. Mas não era voltado pra eletrônica também? Era, só que eu comecei a ensinar técnicas no software. Tipo, como organizar o seu projeto. Pode crer. Como baixar samples. Aí eu abria e... esse site aqui, você encontra sample, esse aqui também. Blá, 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 e aí foi aí que surgiram um lance de gravação. Começou o lance de gravação. Aí eu tive que comprar um mic, né? Aí eu comprei um mic. Que ano que era isso, mais ou menos? Isso aí já era 2000 e... Espera... 2018 ou 2019, Porque eu fiquei uns 2 anos com o estúdio em casa até vir a 55, né? Que foi 2020. Foi 2020, né? 2020. Isso, foi 2018. De 2018 a 2019. Foram 2 anos que eu fiquei em casa. Que desses 2 anos, 1 ano, eu me dediquei só dando aula. E no outro ano, eu comecei a receber gente quase todo dia em casa. E aí começou a fugir do meu controle, né? Falei, pô, agora eu não consigo mais dar conta. E a Gabi com isso, tipo... De boa, mano. De boa? De boa. Ela trabalhava, ela ficava fora, então eu costumava Você tinha um horário comercial ali. Tinha um horário comercial. Por exemplo, ela chegava às 6, 7 horas em casa. Eu marcava as coisas 1, 2 horas da tarde. Era 2 horas de sessão. 4 horas acaba, às vezes 5. Só que eu não gostava, assim. Pô, começou a ir muita gente em casa, mano. Eu não me sentia Foda vontade. Abrir a casa pra fazer um trampo, muita gente ir. E só gente que eu não conhecia. Porque aí começou a vir um nicho de pessoas que eu não conhecia. Que foram pessoas que eu peguei amizade. Inclusive, até hoje eu tenho amizade com muitas delas. Muitos frequentam aqui o nosso estúdio também, né? E eu comecei a me sentir meio desconfortável com... Eu acho que... Eu não sou muito dessas coisas, mas acho que tinha muitas pessoas com energias que deixavam a energia lá, tá ligado? Começou a decair. Eu, ao invés de eu estar feliz, de eu estar... Pô, tá dando certo, tô ganhando dinheiro pra caramba. Eu comecei a ficar depressivo. Porque começou... Quando você grava... É o mesmo ambiente, né? O mesmo ambiente. O seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de lazer, de tudo. De descanso. Onde eu durmo, onde eu janto. Sabe? Meu cachorro já ficava lá, né? Corria, todo mundo conhecia ele lá e tal. Eu comecei a perder o controle. Porque assim, eu tava produzindo muita gente. Eu abraçava todo mundo. Vamos produzir. Você lembra de alguém que marcou bastante ter ido lá? De forma negativa, não. Não, mas tipo... Chegou um artista grande aqui, chegou um artista... Sim, o Zac. O Zac foi na sua casa. O Zac como que foi? Como que ele te achou? O Zac, que acontece? Nesse tempo, quando eu saí da Ultra e eu abri meu estúdio, eu trabalhei em 3 produtoras. Eu pulei essa parte. Trabalhei rápido. Então, eu fui para uma produtora de um ex-aluno meu da Ultra, que é em Mauá, que era uma produtora onde ele... A produtora profissional, que tinha mesa de som, tinha aquário, um monte de compressor e tal. E aquele cara que é o Rodrigo Digo, ele me ensinou coisas que eu não sabia. Que ali ele me ensinou a gravar pessoas. Mesmo depois, quando eu abri o estúdio em casa, eu dei aula há muito tempo, eu já sabia como gravar. Que eu não sabia até então. E ele começou a me dar trampo de produção musical... Que eu só fazia os beats, faz uns beats de reggaeton aí, faz uns beats disso aqui. Eu fazia os beats e deixava com ele, tipo, eu nem sabia que Como que era o nome da produtora? Era House Mix. Fica em Mauá ali, perto do centro de Mauá. Ainda existe? Ainda existe, só que tem outras pessoas lá agora, que ele cuida de outras coisas e tal. Aí eu tive uma experiência de estúdio mesmo. Não de escola. Sim. De estúdio mesmo, de como funcionava ali por trás. Cabo, ligação, tipo, aquele cara me ensinou tudo, afinar a voz, Melodyne, essas coisas. E eu fiquei ali 1 mês, mais ou menos. E nisso eu já tava montando meu estúdio na minha casa. Aí eu saí e fui pra um outro estúdio, que era... como que era o nome? Eu esqueci agora o nome. Rocket. Produtora Rocket. Ficava em Diadema. Ela não existe mais. Nessa produtora Rocket, eu comecei a ter contato com a cena do funk. Que era no meio da favela lá de Diadema. E só ia MC de funk. E aí os caras, Lois aqui. Puta que pariu, velho. O que eu vou fazer, mano?
E eu não produzia funk. Eu sabia, assim, o funcionamento. Então eu fazia mais pop do que funk. Então a minha produção agradava os caras, porque os produtores que eles tinham faziam os funk que todo mundo fazia. E eu fazia com uma linhagem de música eletrônica, uma sonoridade pop instrumentada que os caras não faziam. E essas músicas foram lançadas? Foram, tem algumas músicas lançadas. E ali começou a minha ascensão como produtor mesmo. Mas a galera começou, tipo, produção Lois? Sim, de Lois, tem bastante coisa nas plataformas. Mas e essa parte autoral, royalty? Não manjava. Eu só Não queria passava lançar nada. lá e ter meu nome vinculado. Eu nem pensava nessas coisas. A maioria que ano? Isso aí é 2017, 2018? Isso aí que você tá por falando? aí, 2017, Esse ano aí estourou muita música e muita gente não recebeu. Porque as produtoras faziam isso, mano. Só ia lançar música. Era tudo novo. Essa é a né? questão. Spotify, essas coisas, era tudo muito novo. Sim. Ainda nessa época, 2017, era mais popular você pagar pra um canal grande, um Legenda, pra subir as músicas lá. Pra Você ter pagava lá, pra ter a música lá, as pessoas chupinhando ouvirem seus e você não streams. recebia nada por isso, né? Só que, tantas mil pessoas viram. Então, pra gente... Esse era o... Era um caminho que a gente trilhava, né? Não, mas esse é o sonho de todo mundo. A produtora se aproveitava disso. Sim. Vou aproveitar que ele tá esse sonho, que ele vai fazer, vai atingir o sonho dele e vai me deixar rico. Sim. Tá ligado? Exatamente. Aí E você lembra de alguma música ali que andou um pouco mais assim? Lembro com o Iago Wesley. O Iago Pode crer. Wesley é um artista também que eu conheci lá, em Diadema. E depois disso eu trouxe ele comigo, né? Quando eu comecei no meu estúdio a produzir, ele veio junto comigo. Inclusive, quando a gente abriu a 55, ele ainda há um tempo ele estava produzindo na 55. Hoje em dia ele faz conteúdos para as redes sociais, assim, mas ele parou com a música, momentâneo, assim. Mas o Iago Wesley, ele é um menino lá de Maceió. E também foi uma coisa à distância. Ele gostou da minha produção, porque ele viu os caras da Rocket começaram a soltar minhas produções. Ele gostou, falou, eu quero produzir com o Lois à distância. Eu gravo as vozes aqui, tal. E ele mandou a capela. E era esses funk pop, assim, tipo Kevinho, sabe? E eu não sabia produzir isso. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí tinha aqueles funk, os rastreiros, que o DJ Caçula fazia muito. E o Caçula trampava lá na produtora. E aí o Caçula, eu vendo ele fazendo, eu aprendi a fazer. E aí nisso... Ele veio aqui uns dias atrás aí, faz um ano, eu acho. Ah, é? Eu não lembro. Não lembro. É que agora eu lembrei que não são uns dias atrás, são vários dias atrás. No mínimo 365 dias atrás. Ele colou pra cá com o Vigari, tava com o Nano DK aqui. Pode crer, não lembro se eu vi ele não, mano. Não lembro. Ele colou. Pode crer. Então, aí veio o Vigari. O Vigari, ele já tinha a música com o Zac, né? A Vai Embrasando, que já tava estourada. E o Vigari frequentava esse estúdio em Diadema. E aí ele curtiu, começou a trocar ideia comigo. Ele sabia que eu era mais professor do que produtor. E ele falou, eu queria aprender a produzir com você, mano. Nesse tempo que eu saí de Diadema, meu estúdio começou a crescer, eu já tava fazendo as coisas, tava associando as duas coisas. Aí eu cheguei nos caras e eu falei, não consigo dar conta. Eu tô com muito trampo lá em casa. Eu não consigo mais associar. Nisso também os caras estavam desandando lá, não conseguiram, administrar bem a produtora. Ela acabou fechando depois também. Mas foi uma experiência da hora. Eu conheci muita gente na cena do funk que eu não conhecia. E isso me abriu portas. E aí o Vigari, ele começou a frequentar minha casa. Ele levava os artistas que colavam com ele, né? O Dedezinho, tinha o... eu esqueci o nome dele. Inclusive, aí veio o Zac também. Ele chegou um dia e falou, o Zac quer aprender a produzir também. A gente pode fazer alguma coisa aí e tal. Eu falei, vamos fechar algumas aulas aí. Vem vocês dois, eu ensino vocês dois. E aí eles começaram a ir em casa. E aí eu dei aula pra ele e tal. Ele foi umas 3, 4 vezes em casa. Nisso as coisas começaram a acontecer, porque eu já tava muito cheio, muito afolado de coisa. Eu não conseguia dar conta. Meu celular não parava, porque fulano, e a música? Acabou, afinou minha voz, não gostei do beat, mano, isso aqui não ficou da hora, isso aqui... O dia inteiro. Começou a vir uma turbulência de questões administrativas para um produtor. Exato. Pode crer. Como que eu ia fazer tudo? Dar aula, gravar artista, fazer conteúdo,
criar vídeo no YouTube, tutorial, atender, fazer tudo isso, ainda cuidar da minha casa, da minha família, fazer as coisas, tipo, eu não consegui lidar. Nisso eu tive uma época turbulenta, tá ligado? Que eu meio que desisti, deu aquela deprimida ferrada, né? E aí eu meio que fiquei uns 2 meses aí recluso, não tava mais conseguindo trabalhar com ninguém. Comecei a dormir até mais tarde. Falei, meu estúdio era bonito pra caramba, mano. Era muito louco o meu estúdio. Só que eu não conseguia mais ficar lá dentro. Porque eu tava dentro da minha casa, só que eu passava a maior parte do tempo dentro do estúdio. Inclusive de noite, de madrugada, ao invés de eu estar dormindo com a minha esposa descansando para outro dia, eu tava produzindo, afinando voz, fazendo tudo de madrugada. Então, chegou uma época que eu tava trabalhando literalmente o dia inteiro, mano. E aí eu não aguentei a pressão. Sozinho, sem ninguém, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte. Aí eu sucumbi. E nisso você não tava próximo do Bibi, não trocava mais ideia tanto? O Bibi ainda tava nos Estados Unidos. O Thales, o não, Fenk. a gente já tinha... Cada um já tipo, tinha tomado um rumo. É. O Fenk, se não me engano, ele tava fazendo uma outra faculdade. O Thales é um cara um pouco mais velho, então ele seguiu a vida dele também. Os colegas da faculdade, cada um voltou pra sua cidade. E o Bibi tava nos Estados Unidos. Então, nisso eu não tinha quem recorrer. Não tinha mais. Eu tava me sentindo sozinho e lotado de responsabilidade, um monte de gente me cobrando e, pô, não conseguia abrir uma música pra terminar. E teve uma época que eu tava com 10, 12 músicas pra terminar. De artistas diferentes e todo mundo me cobrando, todo mundo mandando mensagem, porque eu tava atrasando, né? Teve trampo que eu nem consegui entregar. Teve trampo que eu cheguei no cara e falei, irmão, não vou conseguir, desculpa, é isso e tal. E foi isso. Então, teve essa época turbulenta. Nessa época turbulenta, eu tava com pouquíssimos alunos que eu selecionava, assim, 1, 2 vezes por semana que eu dava aula, e um deles era o Zac e o Vigari. E aí, nesse meio tempo, teve algumas questões que acabou fazendo com que eu conhecesse o Lucas, o Lucão. Que foi as questões da antiga escola, da Ultra. Então, por causa do Marcelão, né? O Marcelo era um amigo em comum nosso. O Lucas, quando eu saí da escola, ele entrou no meu lugar como professor. Então, isso acabou fazendo com que o destino unisse a gente de alguma forma. E a gente, no mesmo dia que se viu, tinha muito assunto para trocar. E aí eu acabei indo pra casa dele lá, nós encheu a cara na casa dele lá, conversou de tudo, falou de política, de tudo. E ele fez a AMB também, um ano depois ou um ano antes? Depois. Um ano depois que você. Depois e mora em Santo André também. Gosta de dubstep. Tipo assim... A gente quase que ele foi no Monster Kill. Quase. Se conhecesse antes, com certeza. Inclusive tem os arianos, nós vamos falar dos arianos. Né? Não, pelo amor de Deus, explica. Gente, já vamos chegar lá. Não, eu quero que você explique agora. Senão alguém vai cortar esse vídeo aqui no meio e vai foder. O que é os arianos? Os arianos. Hoje, aqui, né, na Mais 55, a gente tem um... Eu e o Lucas, a gente tá muito alinhado, né? Trabalhando diariamente junto, então a gente produz junto. Ou quando eu produzo, gravo, eu já mando pra ele, ele mixa, masteriza. Então a gente tá em constante um processo contato. Tranquilo ali, já tá acostumado. Já acostumou. É um padrão. Já entendemos ali o nosso ritmo. E aí a gente começou, vamos produzir algumas coisas diferenciadas. Porque hoje, assim, a gente tem um leque de sonoridades, assim, de coisas que a gente produz, né? Então é tudo muito diversificado. E de tanto produzir música eletrônica, de tanto produzir funk, de tanto produzir rap, vamos produzir pop. Pop tipo Ariana Grande. Billboard, sabe? Uma coisa que os tops, as principais músicas dos charts do mundo são das divas do pop. Por quê que essas músicas são as melhores músicas do mundo? Tem um monte de coisa que explica. A indústria, o investimento, não sei. Só que, porra, se você pegar aí a maioria são mulheres, mas elas são referências em tudo. Então, os arianos, ele vem por causa da Ariana Grande. Que fique bem claro. Porque você começa falando, sou os arianos aqui, mano. Você é louco, tá ligado? Você é louco. Porque, assim, não é que a gente faz o som igual da Ariana Grande, mas a gente queria explicar pras pessoas que a gente faz pop. E muitas vezes as pessoas acham que pop é tipo Matuê. Matuê hoje é pop. É que, na verdade, o pop não é um gênero. O pop, ele é um lifestyle, uma parada que tá ali no mainstream mesmo. Exato.
Não tem Só que como tem você falar, mano, isso daqui é som pop. Não, mano, som pop é o que populariza. Exato. Só que tem o pop, gênero, tipo dance pop ali e tal, que é um gênero bem definido assim e tal. E a gente começou a produzir, assim, laboratório também, né? Uhum. Foi igual quando foi com o Monster Kill, laboratório, vamos ver o que sai. E começaram a sair coisas interessantes. Não, mas a gente pulou essa etapa só pra explicar, pra não ficar... Ninguém cortar o vídeo. Brincadeira. Jamais. Brincadeira, é um nome provisório. Na hora que ele falar, acho que eu vou colocar um pi na edição, tá ligado? Não, que aí já... Pi! E já era, resolve tudo. Não, mas aí você tava ali, você tava com poucos alunos, um deles era o Zac, o Vigari. Sim. Você já tinha conhecido o Lucão, foi na casa dele, ficou muito louco. Isso. E aí? Continua. E aí, nisso, ele tinha o estúdio dele na casa dele, assim como eu tinha o meu. Porra, vamos unir o útil ao agradável. Porque assim, ele começou a... Isso daí já é do final de 2019 já. né? No decorrer de 2019, a gente começou a trocar essa ideia. E aí, eu comecei a passar uns trampos que eu fazia pra ele masterizar. Você curtia mixar e masterizar? Não, nunca Mas você tinha que fazer. Tinha que fazer. Você manjava? Era isso que... Manjava. Eu tive que aprender, inclusive dando aula. Assim como tudo, né? Você teve que se adaptar ali pra poder fazer a parada acontecer. Sim, a parte técnica, assim, eu entendo tudo. Só que depois de produzir por tantas horas e tantas horas, você não tem ouvido pra mixar, não Pode adianta. crer. Então eu sempre acabava estragando a música, mais do que melhorando. Então eu não gostava. Isso era uma coisa que me irritava muito. E era um dos motivos de começou a me deixar afolado de coisa. Uma parte de trampo, virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. Porque eu tinha muita música feita, gravada, só que tinha muita música sem mix e master. E pra eu abrir pra mixar era difícil. Então eu comecei a passar alguns trampos pro Lucão. E ele fazia e mandava de volta. E eu mandava pros caras, os caras já subiam a música. E assim como ele começou a fazer... a me propor alguns trampos de alguns clientes dele. Ele também não aguentava produzir. Não gostava de produzir, eu não gostava de mixar. Pronto. Juntou. Aí a gente se juntou de um jeito assim que foi... Agora vamos trampar junto, mano. E começou ali, acho que toda semana a gente já tava ali juntos e tal. Não, a gente precisa de um lugar, mano. Vamos achar um lugar pra gente juntar nossos estúdios e tal. Aí veio até uma possibilidade que tinha de ir no shopping, né? Aqui no Shopping ABC. Que era o lance com manteiga, né? O lance com manteiga e tal. Você conhecia o Manteiga ou não? Conhecia, mas não tive contato. O Lucas chegou a trabalhar com ele, eu não. Mas conhecia ele, assim, de bagagem. Inclusive, era um dos DJs que eu via tocar lá nas antigas, era ele também. Pode crer. Na época ele tinha um envolvimento por causa do hobby com a Metropolitana. Né? Não lembro de qual rádio que ele era. Fazia Metronite. Ele era da Metro, acho que não sei se ele era, acho que ele não era, mas ele tinha envolvimento. Tinha um set dele lá. Era isso. Aí... Pô, acho que vai ter um lugar ali pra gente montar o estúdio. Aí a gente animou. E ficou nesse aguarde, nessa dependência. Qual shopping que era? No ABC, no Mapping. E aí, possivelmente, uma lojinha ali, né? Queria pegar e ia montar uma escola. Igual ele também teve a escola, né? Ele fez parceria. Que era Make, depois fez virou a parceria outro, com a Make outro. Isso. Tô ligado. Deu esse rolo. Eu participei dessa transição aí. Aí, acho que vai abrir ali, ó. Vai abrir ali a escola, né? No final acabou indo pra outro lugar, ou acabou nem acontecendo. Nem rolou. Não rolou. Vamos continuar fazendo trampo. Foi coisa de uma semana, ele falou de um tal de Léo Alves pra mim. Mas peraí, nisso... Calma aí. Então. Tá, volta. Vamos lá. Não priemos Cândico agora. Onde que entrou Bibi? Onde que entrou Fen? Exato. Foi antes? Exato. Foi nesse tempo que a gente já tava trampando junto ali, trocando o serviço. O Fabrício, ele chegou a vir pro Brasil, né? Ele vinha umas 2 vezes por ano. E sempre que ele vinha pro Brasil, ele ia em casa lá pra gente curtir, ficar no estúdio, resenhando e tal, doidão, ouvindo dubstep. Como a gente fez durante muitos anos, né? Então a gente não perdeu esse costume, né? E o Fenk, ele ainda tava meio disperso porque ele tava como DJ, então ele tava produzindo, mas não tava tocando muito. Então também ele tava na mesma sensação que eu. E aí eu comecei a chamar ele, vamos participar de uma produção aqui? Tem um funk pop aqui pra fazer, você quer fazer comigo? E ele começou a frequentar em casa.
E aí, nisso, eu apresentei ele pro Lucas. Aí também, quando teve o Fabrício conheceu só na 55, você conheceu o Lucas, né? Ou foi em casa também? Foi a última reunião que a gente teve. Foi a última reunião que a gente teve, que tava o Fenk e o Fabrício em casa. E aí, a gente já se conhecia há muitos anos. O Lucas eu já conhecia ali mais ou menos 1 ano. E aí, a gente se juntou, todo mundo. Oh, vamos fazer, vamos, isso. Aí começou aquela empolgação. Vamos procurar lugar. Aí a gente até chegou a pesquisar casa, ver aluguel de sala comercial. A gente pesquisou isso por um tempo, né? E aí, tudo absurdo de cara. Tudo absurdo. Aí nisso, ó, vamos mantendo aqui, vamos fazendo aqui por enquanto. A gente usa minha casa como QG, né? Até então era o sidechain, não era uma coisa muito... Uma produtora e tal. A gente ajudava o outro. Mas já atendia alguns artistas, né? Já. Você lembra de alguns artistas que vocês estavam fazendo trampo? O Iago Wesley, Joe Jackson, Gui Lima, o Sobar eu ainda produzia junto com o Sobar, tinha o Jorge, que era um cliente do Lucas, tinha o Nicolas, cliente do Nuco, tinha uma galera ali que tava sempre, o Mike, tava com o Mike, tava com o Luke, o Bom Vivan, que eles tinham Prime Rap na época, eu produzia eles, né, eles começaram a lançar música comigo. Então tinha uma galera que tava ali. Foi dessa galera aí do rap que eu lembro que uma vez a gente tava lá trocando ideia com o Pavan. E ele tava ouvindo, falando do moleque lá, não sei o quê. Aí ele falou, abre aí. Aí tava lá, Prod Lois. Que ele fez o clipe. Quem que era esse mano aí? Quem? O que cantava? O Prime Rap? Não, era o Prime Rap? Era tipo um grupo dos caras? Achei que era um artista era só. O Luke e o Bom Vivan. Pode crer. Porque ele trampava no Utopia na época ainda tal. Inclusive eles fizeram o clipe lá, né? Pode crer. Então, já foram pessoas que depois eu fui conhecer mais pra frente. Pode crer. Que já tinha esse nicho de amizades aí, né? Pode crer. Mas tinha uma galera, já produzi uma galera. Do rap, do funk e do eletrônico. Tava nesses 3 níveis aí. Agora, pode continuar aí, que aí o Lucão chegou com a... Aí veio o tal de Léo Alves no assunto. Até então, eu não conhecia o Léo Alves, né? Nunca tinha ouvido falar? Não, nem um pouquinho assim? Não, tipo, o DJ do ABC? Pior que não. Me arrependo, porque eu podia ter ido ver você tocar, né? Eu colava muito nas baladinhas e tal, né? Mas não... O Lucão colou, mano. Liberei uns VIP pra ele, uma cervejada da Mauá. Ó. Já meteu a locução aqui. Então, aí... tinha o contato, né? Seu com o Heitor lá, do Utopia. Que tinha uma sala comercial à disposição. E, pô, acho que aqui é um bom lugar. O que vocês acham? A gente, né, quando a gente foi se conheceu lá, né, no dia, a sala era toda fechada de drywall, né? Tinha muitas coisas que precisavam ser feitas ali. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. A oportunidade que a gente tem, a localização boa. Tem uma galera ali, a faculdade do lado. Acho que vai ser uma boa, né? Vamos fazer. E aí a gente começou... Nisso a gente precisava... E sem quase custo, né? O custo era bota na bunda do Lucão aí, se vira pra entregar o trampo. Ele vai trocar por permuta, ele vai ter que trampar pros caras lá. Até então era só ele que ia trampar. Mal sabe, o Lucão vendeu a alma pro demônio. Todos. Não, foi modo geral, não quis falar mal de ninguém, não. Eu não odeio ninguém, não. Eles que me odeiam. Eu sou neutro. Paz e amor. E aí veio, né? Todo o resto foi história, né? A gente pensou no nome. E era muito difícil de arrumar um nome, porque tudo que envolvia música, áudio, estúdio, produtora, já tinha um nome já. Então, como criar um nome que ninguém tem ainda? Aí a gente pensou em abreviações até que chegou nos números, né? 011 e tal. Aí tinha a agência 011 lá, a gente até chegou a ver, não, 011 não dá, tal. Mais 55, que é o código postal. Mais 55. É código postal, é código do Brasil, do país. Do país. Mais 55. Aí a gente ficou mais 55, mais 55. Aí inicialmente virou mais 55 REC, de records, né? Que é até o e-mail, né? A gente criou o e-mail e tal, aí começou, aí o Fenk ajudou com o logo e tal, a gente criou a nossa imagem. Agora vamos começar a montar o estúdio ali. Então foi aquele mês, um mês inteiro montando ali a estrutura, subindo drywall, pintando parede, lixando e tal. E a gente conseguiu montar o estúdio. Isso 2020... Março de 2020, me vem a pandemia.
inauguração do estúdio, vamos aí e tal, vamos fazer um coquetel aqui. Lockdown. No dia da inauguração, meu lockdown, véio. Foi surreal aquilo. E aí com você, né, com o Boy, o Savioli, que tinha collab, né, então mais 55, collab. O Jodar. O Tris. A gente fez o coletivo ali. Que era uma coisa que quando eu me vi sozinho lá em casa, era o que eu sempre quis. Então, um coletivo de pessoas que pensam e agem da mesma forma em prol de alguma coisa, né, de um ideal ali. E aí a gente começou ali com a 55, com aqueles artistas que já tinha ali com a gente, comigo e com o Lucas. Então, teoricamente, a parte comercial que vocês acabavam fazendo era os seus clientes e o cliente do Lucão. A gente só transferiu pra lá, ó. Vamos continuar. A gente tem um estúdio novo aqui agora. O pessoal continuou indo. Nisso, a gente começou a fortalecer os nossos conteúdos no Instagram, tudo mais. E com isso, começou a vir mais clientes. E aí, o Zac também, né? O Zac e o Vigário ainda fazia aula comigo. Eles foram pra lá. O Zac foi pra lá. Foi você que trouxe o Zac pro meio... pra gerar o tanto de coisa que gerou ali. Sim. Show, música. Sim, aí... Assim como o Lucão trouxe o Livinho, Exato. você trouxe o Zac. Exato. É da hora que rolou um mix entre vocês dois, né? Sim. Que, tipo, vocês participaram ativamente pra fazer as paradas do Zac, mas também você trouxe o Zac e o Lucão trouxe o Livinho e vocês participaram ativamente. Tanto que teve a Branca de Neve aí com mais de 1 milhão de streams aí. Exato. Que é produção sua e do Lucão, né? É. E o Lucão não gosta de produzir. Não, mas as melhores produções são quando ele tá junto comigo. É que é um envolvimento. Eu já falei, o Lucão ele é produtor musical pelo fato dele estar ali conduzindo a parada. Não Exato. não tanto mexendo no software em si. Sim. Mas quando junta duas cabeças pensando e você sabendo o que tá fazendo ali, que você construiu o manual do Ableton Live, vai sair mais fácil um Aí som flui. ali. Aí Pode as crer. coisas fluem. E aí, com isso, o resto é história, né? A gente começou... Ele foi lá pra fazer aula comigo, só que ele conheceu os moleques. Ele viu, pô, vamos produzir um som aí e tal. Aí teve um dia que eles chamaram, ele colou lá e começou a produzir junto, fazer algumas coisas junto e tal. E isso, de certa forma, deu uma visibilidade maior pra gente. Pô, tem um artista bom aqui e tal. A galera do condomínio lá encheu o nosso cu de donuts. Nossa. Era Não tinha nada a ver, eu tava cagando donuts. Era donuts de graça, corte de cabelo de graça, tatuagem de graça. E nós não ganhava nada, só ele que ganhava. Mas beleza. Não, os donuts sobrava. Se não sobrava, eu roubava. Mas foi legal, assim, foi uma época bem bacana, né? A gente ainda sempre que você fala da questão comercial, que depois aí de um tempinho que a Collab se desfez, que aí você veio junto com a gente na sociedade, que você veio com essa sua bagagem comercial, que era uma coisa que a gente não tinha, porque nós somos produtores musicais, né? Não tem negócio de vendas, tudo que eu consegui foi no tete a tete, não foi uma coisa planejada. Né? Por isso que a maioria dos clientes, das pessoas que eu conheço são no papo. Às vezes vem um artista aqui com um parceiro, o parceiro troca uma ideia comigo, no outro dia ele me chama, eu quero produzir aí e tal. Então as coisas agora acontecem com mais facilidade do que antes. Mas aí você veio com essa questão comercial, a gente criou-se uma organização aqui dentro, né? Pra gente não se perder em nada do que tá acontecendo. E isso tá sendo e é muito importante, né? Pra gente manter, né, o nosso projeto aí. E trazer cada vez mais artistas pra cá, né? Com certeza. Tanto que, mano, eu acho já todo episódio que eu comentei, mas aqui tá aberto pra uma parte de artistas que não tinha onde produzir em casa, produzir aqui, mano. Você é louco. Exato. Era o que eu queria quando eu comecei a produzir, tá ligado? Exato. É mó da hora, mó gratificante. Imagino que você pense dessa forma também. Eu gosto bastante, né? Vocês veem que eu tenho prazer de ver o estúdio cheio de gente, eu fico lá no meio, eu me envolvo com todo mundo, eu faço amizade. É uma assim. troca também, né? Com certeza dali que você tirou algumas coisas ali e falou, mano, pode crer. Com certeza, eu aprendo, a gente aprende com o pessoal. Eu aprendi muito com você, mano. Na cena do funk, do rave funk, eu não sabia absolutamente nada, velho, nada. Então a gente aprende, todo mundo aprende com todo mundo aqui. Então, e não é à toa que todos que vêm aqui, que frequentam aqui a nossa casa, eles falam, meu, aqui é um ambiente surreal. A energia daqui de dentro é muito forte, a energia de vocês é muito forte. Todo mundo acaba se sentindo em casa, fica mais confortável para gravar e logo saem trabalhos ótimos aqui, né? Tem muita coisa aí para sair que a gente tá empolgado para tá mostrando aí pro pessoal que é assim, né? Mano, uma coisa que eu queria perguntar para você é... Entendi que desde o início ali, o Lois começou a
frequentar as baladinhas do colégio ali, se aventurar como DJ, já novo, fazendo RG falso pra ir pra PVT. Virou o produtor que é hoje de vários gêneros. Sim. Mas onde que entrou aí nesse meio tempo aí a astronomia? Astronomia. Astronomia. Tá? Astronomia. Eu sou apaixonado, né, por astronomia. Desde pivete? Ou... Desde pivete. Eu sempre tive curiosidade pelo universo. Não sei, isso não foi ninguém que me ensinou. Foi uma coisa não foi que uma PVT que você tava ali não. muito louco, tipo, nossa. Não, isso eu aprendi sozinho. Imagina. Tá ligado? Não vi coisas. Não, foi algo que eu peguei gosto sozinho. Ninguém me ensinou isso, até porque acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que gosta tanto disso, né? E eu comecei a ter interesse, olhar para o céu, olhar para as estrelas, entender que algumas estrelas eram planetas e eles apareciam todo dia e faziam um movimento aqui e tal. E aí eu estudei, né? Eu fiz um curso online, mas um curso da USP de astronomia, que abriu a minha cabeça. Pode crer. Agora eu sou astrônomo, agora eu vou pro espaço com os astronautas. Não, mas é tudo ilusório. Sou um cara que odeia matemática e física e coisas complexas e um monte de número. Eu não tenho facilidade com isso desde a época da escola, né? Não fui bom aluno na escola também. Mas gostava muito do tema, né? Inclusive, tem a tatuagem, né? De astronomia. Um átomo que... é tudo que compõe a vida, tudo que compõe matéria é o átomo. Nosso planeta Terra, que é o nosso lar. Saturno, né, que é a joia do universo, que eu sou apaixonado por Saturno. Desde que eu vi pelo telescópio, eu me apaixonei mais ainda. Aqui, ó. Aqui? Aí, ó. Deu pra ver ali, ó. Boa. E o último aqui, que é? Não? Só detalhe, é uma meia-lua aqui. E aí eu... peguei um telescópio, comecei a aprender, a visualizar os astros no céu. E, pô, vi planeta, vi a lua de perto. Comecei a entender com o aplicativo, né, de astronomia, que tem chuva de meteoros. Se você olhar para determinado lado do céu em algum lugar, em determinado horário, você vai ver meteoro. Mas você começou a se aprofundar nisso, você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, desde os meus 16 anos também. Na mesma época já foi... eu gostava. Pode crer. Era uma coisa que não era nem hobby. Eu sempre passava série no Discovery Channel, do universo, não sei o quê. Eu sempre assistia. E naquela época ali, você não colocava isso na música? Você não... não. Até então não. Mas aí eu comecei aos poucos a introduzir a temática de astronomia com a música também. Pode crer. E eu acho que hoje eu consigo somar as duas coisas com as ideias que eu tenho, com as coisas do universo, dos planetas, sistema solar e tal. E transpor isso em forma de música, de melodia, sabe? Então são duas coisas que eu sou extremamente apaixonado, assim. Aproveita e já fala um pouco aí desse álbum. Do álbum. Já tá há uns anos aí trabalhando nele. Vai fazer um ano, né? Desde que eu vim com a ideia desse álbum. Então, é uma coisa que eu preciso mostrar a minha essência. Porque depois de tantos anos produzindo um monte de gente, eu precisava... o Monster Kill e tal, a gente fazia música pra pista, pra tocar. Né? Vamos criar timbres, sonoridades que a gente sabe que a galera vai dançar. Não é uma coisa lá do fundo, né? Então, eu precisava... criar alguma coisa que explicasse quem eu sou, assim, em forma de música, né? Então eu tive a ideia desse álbum. Esse álbum, ele está quase pronto, né? Falta muito pouco para finalizar ele. O álbum se chama Solar System, então é uma referência ao nosso sistema solar, com os 8 planetas, né? Menos Plutão. Plutão não é mais planeta, um monte de gente me xingou, né? Por que Plutão não é planeta? Porque é muito pequeno para ser planeta. Ele não atende os pré-requisitos. Não atende os pré-requisitos. E descobriram isso porque eles começaram a descobrir que tem um monte de astro igual Plutão aí flutuando pelo espaço. Aí ia ter que falar que tudo era planeta. Que tudo era planeta, ia virar uma bagunça. O trabalho da escola, você ia ter que desenhar 30 planetas, tá ligado? Então, mas vamos desclassificar. Desclassifica. Aí, Mercúrio, Plutão... Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Cada planeta é completamente diferente do outro. Muita gente, até uns tempos atrás, não botava fé, não acreditava nisso.
E... Eu achava que era um domo, terra plana. Não sei, que cada um acreditava, mas acho que as pessoas sempre na escola... É que você não vê, né, mano? Não vê. A A maioria aula de das geografia, né? Você lembra da aula de geografia? Sim. Que você ficava vendo os planetas, até tinha que desenhar, fazer maquete e tal. Mas e aí, esses planetas? Cadê eles? E eu olhava pro céu, não, cadê a bola azul, a bola vermelha? Não... E aí eu comecei a ver muito documentário de astronomia, né? Do universo, com o Carl Sagan... Cosmos, né? Do Carl Sagan, o Universo também. Que eu piro umas paradas assim, mas é bem de vez em quando. Aí eu comecei a ver, eu comecei a pegar um gosto. Eu falei, caramba, olha lá os planetas, velho. E aí, há pouco tempo, aos 3 anos, eu comprei um telescópio. E eu aprendi a apontar o telescópio pros planetas. E eu via no meu olho os planetas aqui, ó. Eu via. Eu falei, então, mas e aí, volta do álbum aí. Então, aí cada planeta ele tem a sua característica única. Então, qual foi a minha ideia? Cada música do meu álbum vai ser diferente da outra. Nesse álbum, nesse trabalho, pelo menos, eu não quero fazer uma coisa onde as 8 músicas têm uma estética. Não. Eu vou surfar nos gêneros do rap, que é o que eu mais trabalho hoje. E eu vou chamar 8 artistas que eu gosto, que eu confio e que eu me sinto bem de trabalhar junto. E cada artista completamente diferente do outro. Quem são os artistas? Vamos lá, Mercúrio com o Gonzaga, que inclusive trabalhou aqui um tempo com a gente, moleque super talentoso, com futuro promissor, tá um trapzinho. Vênus é o Big Z, que é um menino das batalhas lá de Guarulhos. Eu descobri ele num canal de batalha de rap. Falei, moleque, tem um flow rápido, agressivo. O planeta Vênus é um planeta quente, agressivo. Então eu preciso de alguém fazendo... Vai ser o som mais pesado do álbum, a Vênus. E aí eu trouxe ele, conheci ele aqui no estúdio mesmo. E na primeira sessão, em 1 hora, o moleque gravou assim... Lindo o negócio. Terra, que é o nosso planeta, que é o único planeta que abriga a vida, que é a natureza, tudo mais. Então, Terra precisava ser uma sonoridade tropical, sei lá, alguma coisa que tivessem sons agradáveis. E aí eu convidei a Bia do Oxum, né? Tenho 2 artistas que eu sou fã, que são minhas artistas favoritas, que é a Bia do Oxum e a Gabi Landim, né? Eu adoro trabalhar com elas. E a do Oxum, ela fez assim uma arte incrível na Terra. Ela conseguiu tirar de letra, né, o que eu queria passar. Inclusive não é só ideias minhas, né? Você trouxe alguns artistas para complementar. Traz o artista, passa, ó, você quer cantar esse planeta? Essas são as características do planeta, essa é a mitologia, isso aqui, você pode tirar vários ganchos ali para você fazer uma letra. A letra é livre, aí é você que vai fazer. Só cita o nome do planeta em algum momento da... Marte, que é o único boom bap que eu tenho no álbum, que é com Bom Vivan, que é o primeiro cara que eu gravei mesmo no meu estúdio lá em casa, foi o Bom Vivan e o Luke. Então é um cara que eu tenho junto comigo ali, que eu confio muito nele. Júpiter é a única ainda que eu tô pensando se eu vou cantar ou não, porque eu nunca cantei em beat meu, então já que é um trampo meu, será que eu vou fazer? Vou fazer, acho que sim. Saturno com a Gabi Landim. Saturno, como eu disse, é a joia do universo. Então, ela fez uma música relacionada a empoderamento feminino, a riqueza. Eu posso comprar minha joia, eu posso pagar minhas contas. Eu tô mirando os anéis de Saturno, sabe? Eu uso muito. Então, ela... dando um spoiler Pode crer. aqui. Não, mas até eu que ouvi o som e não tinha trocado essa ideia contigo, já dá uma outra visão na hora de ouvir. Visão na hora de ouvir. Sim. Mas já dá eu tenho outro entendimento agora. Então, aí é... Porque eu deixei em aberto. Pega as características do planeta ou pega as características mitológicas do planeta. Que tem os deuses, né? Mitologia grega, romana, egípcia. Tudo tem os deuses. Os planetas, eles têm nome de deuses, né? Então, tem muita coligação ali. Por mais que seja só mitologia, só história. Mas é legal você associar, tipo... Marte é o deus da guerra. Tem coisa que a gente não sabe de fato que é. Então, pelo menos dá um sentido a mais, dá um sentido a mais, exato. Tipo, Marte é o deus da guerra. Vênus, muita gente compara com Afrodite, que é a deusa do amor, mas... Afrodite, mas Vênus é um planeta extremamente caótico. Como que vai ter amor ali? Então, ou você escolhe um tema ou você escolhe outro, mas... É uma coisa que eu deixei em aberto e todos conseguiram fazer de boa, porque é uma temática diferente. Não, mas faltou gente aí, né? Aí tem Urano e Netuno. Urano é com Vini Narciso, que é também um parceiro que a gente vem gravando há algum tempo, né? Ele confia demais em mim, eu confio nele. É um menino muito bom, puro, educado, esforçado e toca saxofone, um moleque da hora.
Ele é primo do Tristan, que é parceiro nosso também. Então ele fez a Urano, gravou agora, né? Nesse fim de semana que passou. E a Netuno, que é a última do álbum, pra fechar, com o nosso querido Edward, né? Esse daí... Ele tá aqui, ó. Mano, você vai chamar, mas o nome dele é Eduard. Eduard. Não tem acento, é com U, é Eduard. Na verdade, o nome dele é Brendo. Ele veio pra São Paulo, já tá uma semana aqui enchendo o nosso saco. E aí a gente tocou ele pra fazer os podcasts aqui. Tem que trabalhar. Quer Tá ser aqui, só ó. o popstar? Tá aqui, ó. Vai ter que... Esse moleque vai estourar, mano. Massa junto com nós aqui, né? Pra sentir também a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? E... moleque esforçado, tá lado a lado comigo, virou meu irmãozão, né? Da vida. E gosto pra caralho, né? De trampar com ele. E nada como ele pra fechar o álbum ali com chave de ouro. Então esse Pode crer. álbum aí eu tenho um planejamento, eu pretendo tá lançando ele ou em dezembro ou em janeiro. Pegar essa época de férias aí, que a galera tá mais em casa, tá viajando, mas... que a galera tem um pouco mais de tempo, né? Não sei que você pode entender melhor do que eu disso, mas, eu não quero estender muito mais, entendeu? Acho que isso... Mano, a música, se a gente ficar estrategiando muito ela, planejando muito ela, também a gente perde um pouco da essência dela, tá ligado? Perde. E essa música, mano, é total a sua essência. Sim. Tanto que, mano, eu lembro que a gente falou desse álbum aí faz um ano. Faz um ano. E aí Faz você, um ano. mano, tem que trabalhar, mano. É. Faz assim que é melhor. Não, mano, a Sim. música E eu é a sua arte, mano. Eu preferi ir deixando levar no tempo certo, tá ligado? Então tá fazendo um ano, não foi por falta de empenho nem nada, a gente associa com os outros trabalhos aqui da produtora, mas foi tudo com calminha, eu produzia uma, mandava, outro dia vinha um gravar, outro dia vinha não sei o que, então foi acontecendo. Mano, eu acredito que o álbum que você tá fazendo é uma parada atemporal, velho. Uma parada Sim. que você quer falar dos planetas, Sim. no seu ritmo, com a sua essência, do seu formato, agregando com outros artistas, e ela vai estar lá disponível pra todo mundo ouvir, E com uma inclusive. diversidade Se de... você estiver ouvindo, já tiver disponível, acessa lá, ouve as músicas, que é a essência do Lois, mano. A parada não é pra ser um hit daquele momento que depois vai sumir. É pra ser uma música temporal. Sim. E eu como produtor, né, então... A gente pensa um pouco diferente de um artista, de um cantor, que almeja muito mais, né? O produtor, ele quer ter a arte dele ali. Não importa. Eu nunca almejei ser famoso, ser tal, conhecido. Eu gosto de ser respeitado, né? Todas as pessoas que trabalharam comigo têm um respeito, têm um afeto por mim. Então eu gosto de ser respeitado e eu quero ter a minha arte ali, que é, como você falou, é atemporal. Ela vai estar lá. Pode passar anos... Pode ser que eu tenha filho, venha neto, venha bisneto, minha música, minha arte vai estar lá pra quem quiser ouvir. Então, só de deixar a sua marca no mundo, eu acho que é da hora. Pro produtor, isso é mais importante. E ainda mais com pessoas participando que, porra, todas essas pessoas aqui eu tenho um carinho especial. Então, pode ser que, qualquer uma dessas pessoas que eu gravei, daqui 2, 3 anos, tá estourando aí, tá fazendo sucesso. Vambora, entendeu? Então, Tal do Brendo. eu fiz parte daquilo, né? E é um dentre vários projetos que eu venho fazendo, né? Eu acho que esse álbum é uma resposta sua, tipo, artística. Tipo, mano, eu preciso me soltar também. Sim. Mas, pô, da hora. Quero muito que dê certo esse projeto. Quero poder agregar também. Mas eu queria que você falasse um pouco antes da gente encerrar o nosso papo aqui, que senão o bagulho vai embora. Passa rápido mesmo, agora eu sei. E você viu que tipo, você começa tímido ali, ó. Já Não vai parou embora. de falar. Vai Tive que embora. interromper aí. Né? Pera aí, calma aí. Senão vai desvia do caminho aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco desse lance de você, tipo, trabalhar com todos os gêneros, com todo tipo de artista, com um você já sabe lidar de uma forma, com outro você sabe que tem que ser mais da maciota, outro tem que ser mais pegado. Conta um pouco aí sua vivência com uma pá de DJ vindo aqui, cantores, músicos. Eu acho que a questão da diversidade, né? Que antes eu era um cara assim, e hoje eu até dou risada do pessoal que só enxerga um caminho, né, tal. Funk do acho que- caralho. O cara lá de Lois lá de 2005. Mudou, Odeio muita funk. coisa, muita coisa mudou. Eu acredito que 2 coisas foram fundamentais para que fosse assim hoje. A primeira, que todos os colegas, amigos que eu tive da escola, do meu bairro, da rua, quando eu me mudei para Santo André,
gostavam de outras coisas. Então, eu falo dos rolês que eu fiz de balada, de rave, PVT, mas incontáveis vezes que eu tive que ir pra rodeio com meus parceiros, pra show de pagode, pra baile de favela, pra negócio de sertanejo, que as pessoas dançavam, todo mundo sabia dançar, fazer passinho. Inclusive, semana passada eu fui num baile dos anos 80 com a minha família. Vou em show de rock direto, vou em balada de... Então, pra rolê, eu posso dizer que eu já fui em todo tipo de rolê e eu absorvi todo tipo de cultura. Então, isso foi o primeiro passo. O segundo foi justamente por eu ter dado aula pra muita gente. Cada aluno tem uma personalidade, mano. Tem gente que é muito fácil de lidar, tem gente que é muito difícil. Tem gente que você até não suporta, de certa forma, tá ligado? Mas tem que aturar. Então, cada pessoa eu aprendi a lidar de um jeito, eu comecei a meio que me tornar um psicólogo das pessoas também. E essa convivência hoje no estúdio com os artistas, com os músicos, DJs, é um bagulho meio de psicologia também, posso falar? Porque tem muita conversa extra-música que rola, muito desabafo, muita coisa de família... a pessoa tá num momento ruim, aí eu falo, porra, uns anos atrás eu tava assim e tal. Então vira uma coisa que eu tô ali. Mas a arte é isso, é a expressão da... É a expressão. Da dor, tá ligado? Tipo, vou colocar isso aqui pra fora em formato de música. Exato. Então, saber lidar com pessoas com vidas diferentes, com realidades diferentes e que gostam de estilos de músicas diferentes, eu acho que isso é fundamental pra, tipo, você tirar de letra com qualquer um que entra no estúdio. Quando vem um pessoal mais velho, pessoal mais, assim, né, experiente no ramo, eu já dou uma segurada, eu já sou um pouco mais profissional. Porque eu não posso ser mais despojado, falar na gíria, o cara vai falar, ô, e aí, moleque? Né, eu preciso mostrar profissionalismo. Inclusive, tive alunos, quando eu tive aluno da Bahia e um aluno do Rio Grande do Sul, que era o Marcelo e o Pablo. Os dois tinham 50 e poucos anos, era instrumentista, tocava um monte de coisa, tinha banda, só que os caras não manjavam nada de fazer beat. Então eu era especialista em fazer beat pra eles. Só que eu tinha medo de falar de nota. Vou falar um acorde aqui pro cara, o cara vai falar, como assim? Esse acorde tá errado. Porque o cara sabe do que ele tá falando ali. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi a pôr o pé no chão. Diferente de você falar comigo, ô Léo, aquela nota tá errada. Eu falei, mas é assim que eu sou mais da hora. Fica mais pesado, fica mais agressivo. Pô, essa nota tá errada, Léo. Eu sei, mano, mas tá da hora assim. Ficou bem mais... E vai. Tá ligado? Então de boa. Então de boa. Diferença, né? Então isso foi fundamental. Hoje eu não consigo produzir só uma coisa. Eu gosto de produzir coisas completamente aleatórias todos os dias. Descobrir sonoridades novas. A gente produziu piseiro, forró, sofrência, sabe? Todos os estilos de funk, de eletrônica, de rap, do trap ao drill, ao boom bap, sabe? E eletrônica é o que eu menos produzo hoje por falta de oportunidades. Porque aqui hoje é uma movimentação de artistas. E quando vem DJs, produtores de música eletrônica, os caras já tem ali. Os caras hoje em dia, você entra no YouTube e um dia você já aprendeu a produzir de certa forma. Pode crer. Que antes a gente não tinha esse acesso, né? Então é bem legal, assim. Hoje você tem produzido mais o quê? Hoje eu produzo mais, eu posso dizer pop, porque mesmo que seja funk, ou trap, ou rap, a sonoridade que eu coloco ali, né, que eu exponho, é uma coisa mais pop, é uma sonoridade mais comercial, e eu gosto mais disso. Por mais que eu particularmente goste, eu sei que para os artistas não é tão interessante fazer uma coisa muito underground, porque as pessoas não consomem, então não adianta. A gente vai de acordo com o momento também. Acho que você pode trazer uma referência ali do underground. Com certeza. Mas você vai... Sempre tem referência. Trazer pra estética do pop, né? Exato. Pro formato pop. Saber o que as pessoas consomem, pra gente ter um pouco mais de experiência hoje. Então a gente gosta de formalizar um pouco melhor cada artista. Ó, você combina mais com isso daqui. Ó. Ah, mas eu gosto do som do fulano de tal. Não esquece o fulano de tal. Vamos criar o seu som. A sua sonoridade. Então isso eu vou aqui, ó, com o artista, no pessoal mesmo, na intimidade, de entender a essência do artista e saber o que é melhor produzir pro artista. E nem todo mundo concorda.
Tem muita gente que não aceita. Ah, não, mas eu não quero beat assim, eu quero beat assim. Então tá bom, faz o beat assim. Chega agora você desiste. Não, beleza. Mas não, hoje aqui dentro você é o cara que tem mais proximidade com os artistas que frequentam. Tipo, às vezes eu vou trocar ideia, vou tirar uma dúvida que o cara tem de lançamento, de direito autoral, enfim. Mas você é o cara que tá ali, ó, no tete a tete, que o cara tá produzindo, que o cara tá cantando, que o cara tá te dando dica do que ele quer. Como que tem alguém assim que você, tipo... Não de fato uma pessoa, mas como que é lidar com esse lado psicológico, você já falou. Mas, tipo, pra você é um desafio? Você se sente satisfeito de conseguir entregar aquilo que você tava querendo? Pra mim, hoje se tornou um desafio positivo. Porque o que eu vejo, não sei, é a cena no Brasil, que é difícil... o lado financeiro das pessoas, às vezes a pessoa quer investir, quer fazer clipe, quer fazer isso, aquilo, a pessoa não consegue, ela faz um trabalho mais... Então, muita gente acaba ficando meio frustrada no meio do caminho. Então, eu me vejo num papel de que eu mais animo as pessoas. Tipo, vamos lá, você tem que continuar fazendo. A dificuldade é essa, a gente vive isso. A gente passa pela dificuldade e vai em frente, mas não pode parar. Então, eu gosto de estar ali no estúdio, não só gravando, mas, tipo, trocando essa ideia. Você não pode parar, não, mano. Mas e aí, você tá postando nada? Como que você quer que as pessoas te vejam? Como você quer fazer show se você não tá entregando nada, postando nada? Você tá sumido ali, as pessoas não vão te ver. Então, posta, faz conteúdo e tal. Inclusive, tem um pessoal que a gente trabalha, que eu tô induzindo de uma forma legal, assim, faz uns vídeos no TikTok. Eu sei que, às vezes, pra pessoa é hype, é moda, mas, pô, faz um vídeo no TikTok. Tem que aparecer, TikTok entrega. As pessoas precisam ver você de uma forma mais íntima dentro do seu ambiente de trabalho do que só ali, pá, aqui eu cantando, blá, blá, blá. Não, você tem que mostrar um pouco mais de você. E como que tá sendo, tipo, o que você tá planejando daqui pra frente? Tem um álbum, já falou, mas tem alguns artistas aqui que você, Sim, tipo... eu confio muito no Edward, na Bia Dochun e na Gabi Landim. Hoje, essas 3 pessoas são pessoas que eu confio, que eu quero estar do lado, que eu quero trabalhar. Inclusive, estou trabalhando com eles no álbum deles. Então, eu me vejo num momento que vem muitos artistas aqui. É claro que não dá para eu cometer o mesmo erro lá atrás e querer abraçar todo mundo para produzir. Não, hoje eu preciso ter um pouco mais de pé no chão, ó. Pode vir aí, pode usar o estúdio, vem com seus amigos produtores e tal, mas assim, eu tô aqui, por trás, ajudando, dando um pitaco e tal. Ah, Lois, vamos produzir e tal. Nem sempre eu vou produzir, mano. Então eu consigo hoje separar isso e escolher com quem eu quero trabalhar de certa forma. Fora quando são clientes aqui de serviço pago que a gente presta serviço. Mas fora isso, eu tenho o prazer de produzir com quem eu gosto, com pessoas que eu sei que vão se empenhar, que vão se dedicar. Porque não adianta você fazer um negócio e a pessoa não fazer a parte dela. Então quando você vê que o artista tá fazendo a parte... que tá ali ralando, gerando conteúdo. Fazendo 3 lives por dia. Fazendo 3 lives por dia. Limpando a casa. É isso. É o mesmo empenho que a gente tem, né? Pode falar. Não, tem que falar dos artistas aqui também. Sim, vou chegar neles. É que até então tô falando dos MCs, né? Sim. Mas tem assim... O Bibi tá cobrando ali já. Não, tem os DJs que a gente também trabalha. Que hoje a gente tá com o Boy e com a Bru, né? E tem os outros DJs que vêm com serviço pago, a gente faz o trabalho também. Mas o Boy e a Bru, que eu falo dos artistas de estar do lado, de querer fazer junto, mas... É que os caras estão cantando pop, tipo, o Eduardo, no caso, Sim. a Dochun, eles estão ali cantando, tocando um instrumento junto. A gente tenta trazer isso pro Boy e pra Bru, mas é em outro ritmo. Eu acredito é outro que momento. Os DJs, o que a gente tá fazendo com os DJs é o que eu fazia pra mim lá atrás. É fazer músicas pra eles tocar na pista, pra eles tocar no baile, pro baile dançar, curtir. De repente você solta no YouTube a versão, aí os outros DJs começam a baixar e tal. Então é uma construção, né? É uma construção. Daqui pra frente, tipo, a Bru canta, mano. Só Sim. que o show dela não é ela cantando, tá ligado? Então como que ela vai entregar conteúdo se ela não consegue levar isso pro show? A persona dela não é Exato. essa, entendeu? Mas aí é uma coisa que vai ser trabalhada Que e tal. a gente vai explorar. A gente gosta de explorar, de descobrir as coisas, o melhor de cada artista e tal. Então, os trabalhos com os DJs é justamente de fortalecer o trampo deles diante da cena, do reconhecimento da galera, deles ter material, deles ter portfólio também. Sim. Mano, a Bru canta, toca e
canta e toca bem, tá Super ligado? talentosa, mano. Só que Super ela tá no talentosa. funk ali, ela tem que lançar o que a galera quer Ela ouvir, tem mano. o nicho dela, tem a cena dela. Igual você tem a sua, o boy tem a dele. Cada um é uma cena um pouquinho diferente do outro e tal, né? Mas você vem agregando bastante pra todos esses artistas aí. Com certeza, mano. E gosto de mano, trabalhar mudou pra com eles caralho o formato de show, o formato de entrega, o formato de tocar, o formato de chegar no ambiente, tá ligado? Já é outro patamar que a galera tá chegando. Uhum. E gosto de trabalhar com todos eles, assim. Acho que hoje todo mundo que eu venho fazendo trampos, assim, de produção, de gravação, são pessoas que eu gosto bastante, assim. Então, nesse quesito, eu tô num momento bem tranquilo, bem zen, assim, né? Não, da E as coisas hora tão pra fluindo. caralho. Ainda ver que, tipo, um cara que, de certa forma, tinha preconceito e era focado no full-on, psychedelic, night, tá aqui fazendo de tudo, mano. E acreditando tudo, num mano. cara do pop, tá ligado? Que canta e toca, tá ligado? Exato. Da hora pra caralho. E é legal, né? Você tá com pessoas que vêm com ideias formalizadas, já sabe o que quer. Uhum. Porque às vezes você tem que estar ali no estúdio com a pessoa e descobrindo o que ela quer e nem ela sabe o que ela quer. Ela vai se basear no som de outro DJ, de outro artista. Ah, mas aí você vai estar meio que fazendo igual. Agora, quando vem artistas com uma personalidade própria, aí você pode ir pra vários caminhos, você pode fazer várias coisas. Não fica travado, e vai né? dar certo. Que é o que tá acontecendo com o Edward, que os trampos que a gente faz com ele, assim, fluem muito fácil, né? E são trampos de altíssima qualidade, que as pessoas vão ouvir muito mais ainda, né? Isso aí, com certeza. Da hora, da hora. Mano, eu acho que é isso aqui. Você curtiu? Curti pra caralho, da hora. Tinha bastante coisa que eu não sabia, mano. Tipo, que seu pai tocava, tá ligado? Suas influências de full-on, psychedelic, night. Curto até hoje mesmo, por sinal. Gosto bastante. Mas é isso, mano. E da hora que toda essa história aqui foi que construiu toda essa estrutura que muita gente tá desfrutando hoje e a gente quer cada vez mais agregar pra mais artistas e pra cena como um todo, né? Exato. A proposta daqui é trazer a galera que faz evento também, que Sim. tá lá na labuta contratando os artistas e trazendo público. Sim. Porque de fato, mano, a cena de entretenimento o público, é o público, né? Exato. O final é o público. É o público. Eles que vão É o público. fazer a gente crescer, tá ligado? Exato. E a gente vem fazendo um papel, assim, de somar, que é o termo que a gente usa, de somar e de facilitar, né? De facilitar o trabalho das pessoas, os projetos, os planejamentos, as dificuldades que a gente teve lá atrás, ali sozinho, dando cabeçada ali pra aprender, errando, né? Tendo que ir ali uns altos e baixos. Hoje a gente passa de uma forma muito nítida para as pessoas que estão começando. Então elas sentem esse conforto, né? Transparência. Essa transparência que vem da gente, do trabalho que a gente faz, né? E acredito que é isso. É Só isso. manter. Seu Instagram tá Luiz Bianco ou Junior Luiz? Luiz Bianco. Luiz Bianco, né? Luiz Bianco, todas as redes sociais. Pra acompanhar, Lois. Mano, e só pra finalizar, por que Lois? Meu nome é Edson Luiz Bianco Júnior. Aí era Júnior Luiz, Júnior Bianco, Edson Bianco, nenhum nome funcionava artístico. Aí Júnior Luiz, o Luiz eu dei uma americanizada nele, virou Louis. Mas o Louis vem do Luiz, que é meu segundo Pode crer. nome. Aí soou bem, Júnior Louis. Podia vir do baixo mesmo, do grave. É, Louis. É. Ou porque eu sou baixo, né? Também. Você viu que em nenhum momento eu te zoei. Mano, eu sempre penso em várias soltou, piadas. mano, Eu não soltou. soltei nenhuma, mano. Quando você falou que passou em Caracas, eu... Caraca, velho. Caracas, moleque. Mas é isso, mano. Muito obrigado Da hora, por essa Lazão. história aqui. Tamo junto, Tamo junto, satisfação. Lois. Espero que vocês tenham curtido. Geral tenha curtido também aí. E segue a gente pra fortalecer, @mais 55 áudio, @sala para podcast. Estamos aqui nos estúdios 55. Precisando da gente. São Bernardo do Campo, é nóis. É nóis. Valeu. Tamo junto.